Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver... o filme. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho, e hoje estamos aqui reunidos comigo, Leonardo Wittmann. Oi, olá, pessoal. O filme, e Alexandre Rossi. Surpresa. O filme. Aqui é Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais cuecuda de Metrópolis. Vocês viram a promoção do Cinemark por falar em cuecuda? Não. Não. Que se tu for comprar ingresso pro Super-Homem usando a cueca por cima das calças, tu ganha ingresso grátis. Sério? Sim. Não pode ser. Não. É o que eu ouvi falar. Assim como no Burger King esse ano tinha uma promoção que se tu admitisse que era corno no Dia dos Namorados, tu ganhava um hambúrguer grátis. É verdade. Não pode. Sim, é verdade. Essa eu vi também. 2025, Mas essa do o Superman ano eu não das promoções humilhantes. Se humilhem e ganhem desconto. Oi? O capitalismo tá chegando na sua conclusão lógica, né? Nossa, Meu Deus, cara. Meu Deus. Mas então a gente vai falar... Oi? Diga. Não, eu ia falar que o nosso próximo convidado no podcast, a gente podia fazer ele se humilhar também. É verdade. Precisa usar a cueca por cima das calças pra falar com a gente. Se bem que já é uma humilhação ter que conversar com a gente, né? Ah, não, como na calça aparece do peito pra cima, a gente tem que pedir pra botar a cueca na cabeça. Bom, estamos terminando o episódio hoje, que a gente tentou falar sobre o Super-Homem, o filme. Não, vamos entrar rapidinho na nossa semana, porque eu tenho um filme muito bom pra falar. Aliás, eu tô muito chocado que depois que depois que saiu um filme chamado A Substância, eu acho que ou foi criado um portal, ou pessoas começaram a fazer outros filmes, porque eu vi muito mais filmes do subgênero mulheres querem ficar bonitas e coisas estranhas acontecem. Cara, talvez tu esteja falando de um filme que eu quero muito ver e ainda não vi. A Meia-Irmã Feia é o filme. Ah, não, tá. É um filme norueguês sobre uma família lá na Idade Média que se casa com uma família de um pessoal de título, de nome, de marca. Uhum. Só que quando eles estão... Isso não é spoiler, isso acontece nos primeiros 5 minutos de filme, tá? Só que o patriarca da família morre e daí a mãe vira madrasta da guria mais bonita do reino, só que a madrasta quer que a filha dela seja a guria mais bonita do reino. E daí o filme se desenrola. Se parecer familiar com alguma outra história, é mera coincidência. Puta filme bom. É muito legal, é muito violento, é muito grotesco em aspectos, é até quase mal intencionado no quão maldoso o filme é com os personagens. É uma coisa incrível. Eu vi poucos filmes desse tipo. É impressionante, assim, ele tem muitos paralelos com A Substância, mas ao mesmo tempo eu diria que é um filme que sustenta completamente sozinho, também dirigido por uma mulher. E, cara, eu super recomendo. A Meia-Irmã Feia, procurem. É norueguês, vale a pena. Pensei que tu ia falar de um filme chamado Skincare, com a Elizabeth Banks, que eu não vi, mas que parece ser nessa vibe, assim, também. Ah, esse eu não vi. Não parece um filme grotesco, não parece um filme grotesco de body horror. Ah, tá. Mas tô bem interessado em ver. Pois é, porque continuando nessa batida, eu vi um filme do ano passado, e esse é o último filme que eu vi essa semana, que se chama Grafted. Eu não sei qual é o título no Brasil, acho que não saiu aqui ainda. Que é um filme, uma produção sino-neozelandesa. Acho que é uma diretora neozelandesa que dirige. Sobre uma guria que tem uma marca de nascença no rosto. E o pai dela, que tinha a mesma marca, é um cientista que está estudando uma espécie de pele artificial para cobrir o negócio. Só que acontece um acidente e ele morre. E daí a história do filme é a guria tentando continuar a pesquisa do pai e também coisas bizarras. Muita violência, muito body horror acontece. Eu não sei o que tá acontecendo, que estão fazendo vários desses filmes agora. Não sei se é por causa da Substância ou se eles já estavam... Que esse filme saiu ano passado, então significa que ele já estava em produção quando a Substância saiu.
então não sei. Mas me deem mais filmes de mulheres que querem ficar bonitas e coisas estranhas acontecem, porque todos têm sido gloriosos até agora. Parece um jeito tosco de falar, mas são realmente bons filmes. E é isso que eu vi. O Grafted e A Minha Irmã Feia. A Minha Irmã Feia é talvez um dos melhores filmes desse ano. Eu vi 2 filmes dispensáveis. Então por que tu vai falar deles pra gente? Foi o que eu vi mais recentemente. O primeiro foi Chefes de Estado, na Amazon Prime, onde Idris Elba é o primeiro-ministro norte-americano, primeiro-ministro inglês. Isso é E título o de presidente filme dos que me Estados afasta Unidos... imediatamente. Sim, e o presidente dos Estados Unidos é ninguém mais, ninguém menos que John Cena. Tá, ok. Eu entendo o que tu viu. Um ex-astro de ação. Daí eles se unem para combater bandidos e etc e tal. Assim, né? Enfim. É dispensável. É meio divertido. E o outro filme... Um intelectual da marca do Leonardo não gosta dessas versões básicas. Mas eu fui assistir, uai. Outro filme dispensável que eu assisti, que não é tão dispensável assim, mas vai um pouco nessa linha, que todo mundo está amando e adorando, e se ajoelhando para cultuar o filme, é Superman, do James Gunn. Não é verdade, eu vi a reação é bem dividida, na verdade. Cara, tu achou? Eu tô vendo todo mundo só falando bem do filme. O Tiziano Osório Sério? botou em quinto da lista de melhores super-homens dele. Pensando que não tem tantos filmes de super-homem, até meio baixo, se for pensar, né? É baixo. Eu acho. Eu achei. É meio de tabela, baixo. assim. Enfim, esse é meu comentário. Hoje, como a gente vai falar do Super-Homem com Christopher Reeve, não faz spoilers do Não. novo. Eu não vou fazer spoilers, mas eu vou fazer pontuações. Mas se tu puder pontuar dos dois. semelhanças e diferenças, eu vou apreciar também. Sim, porque eu não quero fazer spoilers, mas é um pouco inevitável pra mim, tendo visto os dois num curto espaço de tempo, assim. Não, eu acho que eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho muito importante ter essa perspectiva, inclusive, eu acho legal. Só realmente tomar cuidado pra não estragar nenhuma surpresa. Não. Pontuar pouquíssimas coisas. Então, eu tive uma semana bem corrida, então não vi muita coisa. Eu só acabei continuando a assistir Ruptura, que é a série que eu tô vendo no momento, 2ª temporada, e já falei no último episódio. Mas só ressaltar uma coisa que essa semana foi bem bacana pra mim, assim, que eu pude mostrar um curta-metragem que eu dirigi em 2015, lançado em 2015, na escola Pastor Domes da Zona Norte, que a gente fez ali um cine-debate, um workshop que eu... não sei como chamar, mas foi um encontro com os alunos do ensino médio lá, que eles estão fazendo uma semana cultural e me convidaram para exibir o filme, falar um pouco sobre ele e falar um pouco sobre cinema. Então foi bem massa. Que legal. Foi segunda-feira, nessa última semana, dessa semana. E foi bem legal mesmo a experiência. Queria agradecer ao colégio aí também, e também aproveitar para falar que fazer aqui uma autopromoção, merchan, que o curta, claro. Que o curta tá disponível no YouTube já faz um tempo, então se quiserem assistir também, chama-se O Movimento. Fala o nome do curta, Alexandre. Desculpa. Chama-se O Movimento do Escuro. E sei lá, como também fica com uma recomendação de filme, já que essa semana eu não consegui assistir muita coisa, né? Mas foi muito massa mesmo ter essa experiência aí. Alexandre, teve um momento perguntas e respostas na tua sessão? Teve. Qual foi a tua pergunta favorita que te fizeram? Não sei se é próprio eu perguntar, mas eu gosto de saber dessas coisas. Cara, a minha pergunta se puder favorita... falar, né? Não tem... Não, todas as perguntas foram interessantes, mas teve... Duvido. Não, foram mesmo. Sobre o que é o filme, tio? Não, pior que... Não, é que teve... Tô brincando. Teve uma guria que me perguntou sobre os silêncios no filme. E o que eles significavam. E era algo que eu nunca tinha pensado. E eu me dei conta na hora ali. E tipo, eu pensei, faz sentido isso que tu falou, assim. Que ela teve uma percepção de que as personagens tentavam
contemplar mais o silêncio, mas ao mesmo tempo tinha muitos ruídos no entorno delas, então é meio que como se elas não conseguissem. E ela perguntou o que isso significava, se significava alguma coisa. E aí eu acho que sim. Daí eu, pensando bem, daí eu dei uma explicação. Também não vou falar das minhas intenções ali com o filme, mas foi uma pergunta que me tipo, sabe aquela que te faz pensar em algo que tu não tinha pensado antes. Isso é muito bom. Pô, e vindo de jovens ainda é mais valioso ainda. A juventude talvez não esteja tão perdida assim. É verdade. Que legal. Muito legal mesmo. É, muito tri. E por falar em Parabéns, juventude... Alexandre. Oi? Valeu. Parabéns, Alexandre. Sim. Valeu. E por falar em juventude perdida, nós vamos falar do filho perdido mais famoso da história do cinema. O órfão mais famoso da história do cinema, talvez. Que é o Superman de 1978. Tá todo mundo falando do Superman de 2025. A gente, pra variar, foi na contramão e fomos na fonte ver o filme original. Eu já vou falar aqui de cara, nós vamos fazer spoiler desse filme do Super-Homem. É possível que entrem algumas coisas sobre outros filmes antigos do Super-Homem. Do Superman, desculpa. Tem que obedecer o rebranding da Warner. E aqui entre nós... Superman. E aqui entre nós, só o Leonardo assistiu o novo. E a gente já discutiu no começo do episódio, mas se tu pula a primeira parte, fique sabendo agora, o Leonardo vai traçar alguns paralelos desse filme com o novo, mas não vai fazer grandes spoilers, até porque eu e o Alexandre não vimos, né? A gente não quer que estrague a diversão pra gente, mas a gente quer saber essa perspectiva. Então fica o aviso... Se eu fosse um sádico, eu poderia estragar a diversão de vocês, mas eu não vou fazer isso. Que bom. Obrigado, Leonardo. Mas fica o aviso que a gente vai fazer spoiler de Superman, o filme de 1978. Talvez alguma coisa do 2, ou do 3 e do 4 acabe sendo falada. Se tu não viu esses filmes de 30 anos atrás, assiste, não sei o que te dizer. Mas do novo pode ficar tranquilo que não vai ter spoiler nenhum, tá? Vamos respeitar isso. Eu posso fazer uma observação, Rafael? Não sei se tu ia falar. Mas é que esse episódio ele não faz parte da nossa corrente de filmes que a gente faz geralmente. Tá rolando aí, ou estava rolando, uma enquete nas redes sociais, né, e nosso canal no YouTube, para definir qual seria, ou qual será, o último episódio da nossa corrente atual. Esse episódio aqui do Superman é um episódio extra que a gente tá fazendo, né? E depois não sei se o host vai querer falar no final do episódio e tal, qual foi o filme que foi o vencedor da enquete, mas só pra ressaltar que esse é um acho que episódio alheio. No final. Sim, beleza. A gente decidiu fazer o episódio porque a gente ia ficar basicamente uma semana fora do ar de novo, depois que a gente passou 3 semanas sem ir ao ar porque eu fiquei doente, basicamente. Então, vamos trabalhar um pouco, né? É bom. De vez em quando é bom. De vez em quando é bom. Mas é isso. E agora a tendência é não perder mais semanas. Vamos ver até onde a gente consegue segurar isso. A nossa escala aqui a nossa escala de trabalho no podcast é 1/25. Basicamente. Na internet é brutal, cara. Na verdade, não era pra ter furado nenhuma semana nunca, mas a vida acontece. O Superman de 1978, dirigido por Richard Dick Donner. O nome dele é Richard, mas todos os amigos chamam ele de Dick. É que apelido de Richard é Dick, e Dick significa... Enfim. Tu já começou por esse lado, tá? Beleza. Óbvio. Ele também dirigiu pequenos filmes tipo A Profecia, O Feitiço de Áquila, que se tu não viu O Feitiço de Áquila, assiste. É Matthew Broderick em grandíssima forma. Ele dirigiu também Os Goonies, um filme que ninguém conhece. Foi ele que dirigiu Os Goonies. E a série Máquina Mortífera, também pouco conhecido, pouco influente. Nunca ouvi falar. O último filme dele, surpreendentemente, tenho certeza, o Richard Donner faleceu, infelizmente. Aliás, esse filme é bizarro, acho que todo mundo do elenco principal já faleceu. Mas enfim. O último filme dirigido pelo Richard Donner lançado, de fato, foi Superman 2, a versão do diretor, que eu ainda não vi. Que, aliás, eu não sabia que existia, fiquei sabendo agora.
Ah, tá. Pro episódio. Assim, mas não foi o... nossa. Não, foi ele que montou a versão do diretor. Nossa. Ao contrário desse... Tá, vamos entrar rapidinho. Eu tava fazendo uma pesquisa antes de ver o Superman, que eu pensei, eu já vi esse filme várias vezes, vamos ver se tem alguma versão diferente, alguma coisa que possa ser interessante. E eu descobri que teve uma época, eu não sei porquê, que os canais de TV queriam versões longas dos filmes. Daí tem filmes tipo Waterworld, tem uma versão de 3 horas, que é conhecida como o Corte Ulisses, que saiu pra TV. E é 3 horas de duração. Esse Super-Homem também tem uma versão de 3 horas de duração, mas o próprio Richard Donner diz que não considera, que acha horrível a versão. Inclusive eu tenho uma curiosidade sobre essa versão. Ótimo. Ótimo. Nas curiosidades. Nós vamos entrar nisso em seguida. Então, eu acabei vendo a versão original, acho que todo mundo viu a versão original, né? 2 horas e 20. Sim. É a versão que tá na HBO Max, que agora, aliás, voltou a se chamar HBO Max essa semana. Os aplicativos mudaram pra HBO Max. Aliás, ali na HBO Max, esse filme do Super-Homem de 78 tá como corte do diretor. Tá a versão estendida. Mas assim, eu assisti, pra mim é exatamente o que tu lembra. Exatamente o que eu lembro a primeira vez que eu vi, assim. Não sei se renomearam, mas sei lá. Bom, pra quem não assistiu o Superman, vai aqui a sinopse, então, rapidinho, antes de a gente entrar nessas curiosidades e poder discutir essas pormenores mais... Precisa de uma sinopse do filme do Super-Homem? Precisa. E é longa, inclusive. Porque o filme é longo. Minutos antes da destruição de Krypton, Jor-El manda seu filho Kal-El para o planeta Terra como o último sobrevivente do explodido planeta. Ponto. Ele aterriza no Kansas, onde é adotado pela família Kent, vivendo uma vida pacata de interior, evitando demonstrar seus poderes sobre-humanos. Ponto. Anos depois, ao ir para a Metrópolis e ter uma queda não correspondida pela repórter Lois Lane, que aparentemente é uma personagem de premonição que evitou a morte e a mesma persegue implacavelmente, Lois quase morre em um acidente de helicóptero, mas Clark resolve intervir, revelando seus poderes ao mundo. Com a nova popularidade de Superman, Clark consegue conquistar Lois Lane, mas acaba chamando também a atenção do vilão Lex Luthor, que imediatamente descobre suas fraquezas e o coloca em risco de vida. Enquanto desvia mísseis nucleares para a costa oeste. A bela Tessmacher, seguidora de Lex, acaba o traindo e salvando o Super-Homem, não sem antes lhe roubar um beijo. Ponto. Dividido entre 2 mísseis indo para lados opostos dos Estados Unidos, Super-Homem faz de tudo para salvar todo mundo, mas o impacto da explosão acaba matando Lois Lane, o que leva ele à beira da loucura. Ele entra em desespero e reverte a rotação da Terra a ponto de voltar no tempo e terminar o serviço. Super-Homem leva Lex e seu capanga Otis para a prisão e salva o dia. É isso. Bela sinopse. Pô, sinopse perfeito. Pegou tudo, hein? Pegou tudo. Por curiosidade, eu pesquisei na internet o que aconteceria com o planeta Terra se a rotação parasse e fosse invertida por alguns segundos. É o cataclisma completo e a extinção da raça humana, tá, gente? Não tem volta no tempo. Eu pensei exatamente isso ontem, revendo o filme. Mas o que de fato aconteceria? A Terra, começaria a girar contra o próprio eixo e daí pararia, daí voltaria. Né? Aparentemente, se a Terra parar de girar tão rápido quanto para no filme, o próprio momento faz os mares transbordarem, as pessoas saírem voando, prédios desabarem, e quando reverte, é o efeito reverso, é como se estivesse sacudindo um aquário, assim. Não é uma boa ideia. Nossa. Superman é um completo irresponsável, então. Começamos bem. Mas antes de entrar... Alexandre, nós temos curiosidades do... Sim, curiosidades do IMDb. Então, vamos lá. No seu primeiro dia no set, Marlon Brando, que faz o pai do Superman, né, o Jor-El, já estava de saco cheio. Sim, basicamente isso. Que surpresa. Ele sugeriu. Dá pra ver na cara dele que ele não quer estar lá. Não, é óbvio. Ele sugeriu pro Richard Donner que as câmeras gravassem durante o ensaio. Ele falou: quem sabe, a gente pode dar sorte.
Segundo o Donner, um dos takes iniciais ele foi usado tipo dessas filmagens de ensaio. Aí o Brando era notoriamente preguiçoso e estava constantemente fazendo pequenas cenas como essa para aliviar sua carga de trabalho. O Christopher Reeve chegou a reclamar disso em entrevistas, dizendo que o Brando ele estava se virando, entre aspas aqui, se virando, e isso transparece. Tipo, tava, acho que meio dizendo que estava fazendo de qualquer jeito, assim. Total. Para obter a musculatura necessária para interpretar o Superman de forma convincente, Christopher Reeve se submeteu a um regime de fisiculturismo supervisionado por David Prowse, o homem que interpretou Darth Vader na trilogia original de Star Wars. Embora inicialmente se dessem inicialmente se dessem muito bem, o Reeve demitiu Prowse depois que ele deixou o país repentinamente por 10 dias, sem aviso ou explicação. O Prowse também fez testes para o Superman e o Non. O Richard Donner ficou indignado com o fato do diretor de arte John Barry e o diretor de fotografia, o Geoffrey Unsworth, não terem recebido nenhum reconhecimento da academia por seu trabalho nesse filme. Ele ficou particularmente irritado com o fato de um dos indicados à melhor direção de arte ser California Suite, de 1978, que apenas reproduziu um hotel existente, enquanto Barry, diretor de arte do Superman, criou uma cidade fictícia inteira e uma fortaleza no Ártico. Tu sabe que eu acho isso um argumento tão fraco? Cara... Que o trabalho de arte pode ser tão complicado ou mais... Tipo, não é essa base de comparação pra mim, sinceramente. Acho que não cabe ao diretor do filme ficar com bronca com outros profissionais. Exato, Aceita, sabe? Eu acho que o filme merecia ser indicado, mas agora não é culpa dos outros filmes. Sim, é que esse argumento por si não se sustenta. Não quer dizer que a direção de arte desse filme não seja interessante. Depois a gente até pode falar sobre isso. E a direção de arte do Super-Homem é inacreditável pra época. Sim. Eu achei muito impressionante. Para manter a continuidade na tela, Christopher Reeve dublou todo... Essa é a curiosidade sobre a versão da TV, tá, Rafael? Tá. Para manter a continuidade na tela, Christopher Reeve dublou todos os diálogos do Jeff East como o jovem Clark Kent. A voz do East, ela nunca é ouvida durante o filme. No entanto, no corte para a TV, como as cenas extras nunca foram dubladas, é possível ouvir a voz original de East algumas vezes. Ocasionalmente, isso leva a momentos constrangedores, em que, em certos momentos, sua voz muda de tom por causa disso. Ih, beleza. Calma, então, na versão que a gente viu, ele foi dublado pelo Christopher Reeve, é isso? Sim, é dublado pelo Reeve. Por quê? Diz aqui para manter a continuidade de voz, não precisava disso, né? Não precisa. Não, até porque a tua voz muda ao longo da vida, né? Sim. Sacanagem com o ator que fez o Clark Kent jovem. Mas eu acho engraçado que o Clark Kent jovem tem uma cara de mais velho do que o Clark Kent adulto, mas ok. E evidentemente é uma peruca estranha também. Inicialmente, Gene Hackman se recusou a raspar o bigode para interpretar, tô com um problema nessa palavra hoje, Lex Luthor. Nos primeiros vídeos do filme, o seu rosto aparece com bigode. Deve ser nas primeiras... material de divulgação, alguma coisa assim. Antes de Richard Donner e Hackman se encontrarem pessoalmente, Donner propôs a Hackman que, se ele raspasse o bigode, Donner rasparia o dele também. E o Hackman concordou. Mais tarde, descobriu-se que Donner não tinha bigode algum. Ele usava um bigode falso que tirou no último momento. Percebendo que havia sido enganado, Hackman caiu na gargalhada e, a partir de então, esteve ao lado de Donner durante toda a tumultuada produção. Viu? Se o Zack Snyder tivesse essa manha, o Batman vs Super-Homem era melhor. Não, a Liga da Justiça. Não, a Liga da Justiça, o Super-Homem com bigode. Mas é um estrelismo, né? Não vou raspar... olha. Mas achei legal, aí que tá. Aí que tu vê a diferença do cidadão. Ele teve um momento de estrelismo, mas quando ele percebeu que foi ludibriado, que nem uma criança, ele se divertiu com o fato e ficou amigo do cara.
Isso fala Mas, muito cara, sobre o quem é- caráter da pessoa. Quem é que quer ver um Lex Luthor de bigode? Ninguém, Aliás, Leonardo. Não, sim, quem é eu que vê concordo. um Lex Luthor cabeludo como tem nesse filme, sinceramente? É uma afronta aos calvos, mas enfim. Leonardo, por quanto tempo, quantos Lex Luthors a gente teve que não são carecas predominantemente? O Jesse Eisenberg, A maioria dos Lex Luthors no Não. cinema não são carecas. Quer dizer, são carecas, Não. mas não durante todo o filme. Esse é careca, por exemplo, mas não durante o filme. O novo Super-Homem de James Gunn é o Lex Luthor careca 100% do tempo. Ah, ótimo. O do Bryan Singer acho que era também, né? Então a gente chegou no empate técnico. Sim, careca todo o tempo. O Michael Rosenbaum na TV, no Smallville, é careca. Ah, o isso não tempo conta. todo. É o melhor Lex Luthor. É o melhor Lex Luthor. Eu não aceito nada Tá. disso. Enfim. Eu aceito. Vamos devolver a palavra Melhor. pro Alexandre. Que... Não, é Tá, isso tá. aí. De curiosidades é isso. Ah, é isso? Não, no Smallville não conta, Leonardo. Conta. Eu vou falar de Smallville depois, né? Putz. Pior que acho que tem Não, coisas importantes a falar dizer, eu vou sobre não- Smallville, né, sobre esse filme. Tem. Eu queria saber de vocês qual é a história de vocês com esse filme. Que eu acho que não é o primeiro rodeio de ninguém aqui, né, nesse caso. Não. Não. Então, tá. Não, pode ir. Ah, cara, é difícil alguém não ter uma história com o Superman, né? Tipo, a gente é de uma geração, nós três, que super-herói era meio que sinônimo de Superman, Batman e Homem-Aranha e olhe lá, né? Hoje em dia a gente tem uma profusão muito maior, se popularizou muito mais, mas, cresci como o Superman sendo um dos sinônimos do que é um super-herói e tal. E já tinha visto esse filme mais de uma vez, em momentos diferentes da minha vida, assim, não tinha lembrança de todo ele, assim, até porque eu tenho problemas de lembrar de filmes que eu vi há muito tempo, mas certamente de cenas icônicas, de cenas memoráveis. E eu tenho lembranças muito do Super-Homem pela série dos anos 90 com Dean Cain, Ah, sim. que é Lois e Clark, né, Peraí, As Novas Aventuras do Superman. Tem Lex Luthor dessa série? Tem. Mas ele tinha cabelo. Ó, viu? Era um Empatamos. bom Lex Luthor também. E passava na Globo essa série. Que empatamos, De desculpa, noite. que empatamos, Rafael. Todos os Lex Luthor são carecas e tu tá tentando reverter o jogo. Eu não tô, os caras põem Lex Luthor cabeludo o tempo inteiro. A culpa não é Sim, mas- minha, eu sou defensor do Lex Luthor careca. Pra ficar registrado. Desculpa, Alexandre, pode seguir. Não, e essa série fez muito pra minha imagem do Super-Homem também, então eu gostava de ver, passava na Globo, eu acho que de noite, depois da novela, alguma coisa assim. Aham. Então, sempre foi uma coisa que teve presente, assim, na minha infância, adolescência, e aí depois fui ver os novos filmes ali. E não gostei tanto de alguns, mas... Bom, em suma, esse filme, eu acho que... Cara, é muito interessante a gente ter escolhido ele, porque ele é meio que perfeito pro momento, né? Ele é... Tanto pelo lançamento do novo filme de Super-Homem, quanto pelo momento de política externa que a gente tá vivendo. Assim, eu acho que... Ele, pra mim, é um filme paradoxal, porque ao mesmo tempo que esteticamente esse filme de 78 do Super-Homem, ele é quase revigorante pra mim, em alguns aspectos. E os filmes não são ilhas, né? Então, ele é uma das mais potentes propagandas de guerra e propagações de soft power dos Estados Unidos que a gente teve na história do cinema, pra mim, assim. Ele tem essa questão aí. Isso Que é uma questão também... piora ao longo da série, inclusive, mas é verdade. Mas também já é uma questão muito atrelada, acho que é o próprio personagem, não necessariamente ao filme. O filme, claro, potencializa isso pela propagação que o cinema tem, que obras hollywoodianas têm. Então tem essas duas questões e como isso influencia e como isso também
dita ou é uma tradução do que é a política externa dos Estados Unidos, assim, que é intervencionista, né? A coisa tipo, nós vamos, é até verbalizado, nós vamos fazer a justiça do jeito americano. Que, pergunto pra ele no começo do filme, por que tu tá aqui? Pra fazer justiça do jeito americano. Ele fala, é quase isso que ele fala, o Superman. Ele luta pela verdade, a justiça e o American Way, que American é o Way. estilo americano de vida. Sim. E é isso, sabe? Tem várias discussões ali sobre uma moral, né? Que ele coloca ali que se existe um homem moralmente superior, né? Que é superior, é moralmente superior àqueles caras que estão, sei lá, roubando joias, escalando um prédio pra roubar joias e... é toda essa discussão que o filme tem. Mas é isso, acho que ao longo do episódio a gente vai falando mais e tal. Mas eu acho um filme ele é bem marcante, super influente. Talvez o filme de super-herói mais influente na criação do estereótipo do super-herói que a gente tem, né? Ou um dos mais, pelo menos. Leonardo, queremos ouvir de ti. Eu também assisti o filme, eu não sei quantas vezes eu vi esse filme. Até acho que não foram 2. tantas assim, mas eu me lembro que a primeira vez que... Pelo menos 3. 2. Talvez. Mas a primeira vez que eu vi, eu era muito guri, assim. Eu devia ter uns 7, 8 anos, talvez. Não, mas tu não tinha 7, 8 anos antes da produção desse filme, Leonardo? Não tinha, Rafael, não tinha. E é um filme que me marcou, evidentemente, como eu sou fã de super-herói. Eu já era fã de quadrinhos na época, sempre fui fã de quadrinhos. Acho que é um filme também que, né, me marcou por causa disso. E eu sempre tive ele em conta como um dos melhores, uma das melhores adaptações assim, de quadrinhos para o cinema. Ele falou isso cedo demais, agora eu tô preocupado. É interessante como quando o tempo passa a gente também muda nossas perspectivas sobre as coisas. E, cara, enfim, é um filme que eu continuo gostando, mas eu vejo hoje nele alguns problemas, assim, que me incomodaram um pouco, assim. E acho que até talvez sejam problemas que se eu visse num filme de Super-Homem hoje em dia, me incomodariam da mesma forma, assim. Eu não acho que é um filme... A minha lembrança dele, eu diria que era significativamente melhor do que eu senti vendo o filme de novo, assim. Acho que, enfim, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas me lembrou um pouco uma experiência muito parecida que eu tive com o filme do Robin Hood dos anos 30, que é com Errol Flynn, que eu adorava quando eu era criança, assim. E depois, quando eu tava na faculdade de cinema, eu fui rever e, tipo, foi meio que uma decepção, assim, nossa, era tão bom antes. E o filme do Super-Homem não tenha chegado a esse ponto, mas pra mim ele teve um certo decréscimo, assim. Mas depois a gente vai entrar mais nisso. Isso é interessante, porque antes de rever o filme, eu tava falando com meu irmão sobre filme de super-herói e tal. Como se faz normalmente hoje em dia, se fala muito sobre filmes de super-herói. E na minha cabeça eu falei na hora, assim, sem titubear. Superman, o filme, é um dos 5 melhores filmes de super-heróis já feitos, ponto. Uhum. E meu irmão, não é possível, saiu não sei quantos filmes da Marvel, não sei o que. Mas quantos desses são importantes como filmes? E eu obviamente, me disse, depois de ter meu argumento atacado algumas vezes, eu falei, faz tempo que eu não vejo esse filme, né? Eu vi esse filme muito quando era criança, aliás, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu vi esse filme. Eu não sei dizer, eu sei que eu vi ele um monte, vi na TV, vi no VHS, vi de tudo que é maneira possível e imaginável, em DVD, eu tenho DVD, vi agora a versão em Blu-ray 4K com HDR. Aliás, o transfer não é o melhor de todos também, é meio escuro, estranho. E sempre tive esse filme em altíssima estima, assim. Acho que tem uma mágica. Na minha cabeça tinha uma mágica nesse filme que quase nenhum outro filme consegue ter. Eu prefiro. Cara, tem filmes de super-herói que eu prefiro, mas acho que assim, como a primeira adaptação significativa
de um super-herói, eu achava que esse filme batia todas as métricas. Assim. E daí eu revendo recentemente, eu revi segunda-feira agora. Não que importe o dia pra quem tá ouvindo, mas faz poucos dias que eu revi. Sim. E, cara, eu acho que tem, obviamente, ele envelheceu. Tem várias coisas técnicas especificamente que me incomodaram um pouco, mas eu acho que todo o espírito e a magia ainda tá lá, sabe? Uma coisa muito louca. Eu não sei se é nostalgia, se eu fui transportado ou o quê. Mas eu sei que depois de todo esse processo, eu acho que eu ainda coloco esse filme entre os 5 melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, facilmente, assim. Esse e o Batman de 89, que eu prefiro, na verdade, mas... são poucos filmes, assim, que eu acho que tem essa importância, essa relevância. Pra mim, eu coloco o Batman de 89 acima e talvez o Batman... Eu acho que o Batman Retorno, pra mim, talvez seja o meu favorito, assim, de adaptação de quadrinhos. E aqui eu vou abrir meu coração, o maior arrependimento da minha vida. Foi naquele episódio do ranqueamento dos Batmans, foi argumentar contra o Batman Retorno. Eu acho que eu me arrependo amargamente. O Cavaleiro das Trevas. Foi Cavaleiro das Trevas, eu acho. Que é tecnicamente melhor filme, sim. É melhor? Não sei. Pois é. Ele é tecnicamente um melhor filme, sim, mas eu vou dizer, com o não tempo, é o melhor filme do Batman. Com o tempo eu fui fomentando em mim a ideia de que o Batman Retorno é o melhor, é a melhor adaptação do Batman, ou de super-herói. É que eu gosto do Batman Retorno porque ele tem essa coisa de adaptar quadrinho, mas de trazer uma coisa muito autoral do diretor, que combina muito com o universo. Não é só uma adaptação, é mais tipo, é uma adaptação, mas uma visão muito do Tim Burton, e combina muito bem, sabe? Porque ele teve, acho, mais liberdade no segundo filme do que no primeiro de colocar a assinatura dele. Sim. Né? O Batman Retorno, tipo, é praticamente um conto de fada sombrio, assim, sabe? Que eu acho que combina muito bem com o Batman. Mas enfim, a gente não estamos Mas não estamos aqui para falar de Batman. Mas daí hoje eu vou falar minha primeira impressão revendo o filme, que já abre o debate. Então a gente já vai falar do filme em si em seguida. Vocês vão entender por quê. Duas coisas. Revendo o filme que me chamaram a atenção é como ele tenta contextualizar na tua cabeça o que tu tá vendo é uma história em quadrinhos, e sim, tu está no cinema. Que começa com um quadrinho do Action Comics sendo folheado, eu não lembrava disso. Com uma voz fazendo uma narração. Não lembro se é uma voz de criança agora. Eu revi o filme. É uma voz de criança falando sobre Metrópolis, Planeta Diário, E daí aquilo vai se transformando do quadrinho pra tela em movimento. E daí quando entra o letreiro do Superman no filme, ele sai da tela, assim, 3D. Cara, e a gente tem os créditos iniciais mais longos da história do cinema. São 6 horas de espaço e... podia ser um pouco menos. Mas, cara, eu fiquei muito impressionado, assim. Essa é uma inocência que a gente não tem mais no cinema. Se botar isso num filme da Marvel no começo, o pessoal vai dizer, vocês quebraram a ilusão, quebraram o realismo, eu não acredito mais na Viúva Negra, porque ela é um quadrinho. E eu achei isso muito legal, assim, de vamos conduzir o público a entrar nessa brincadeira, sabe? Tu já vê o filme sobre outro prisma pra mim. E outra coisa que me surpreende é que esse filme começa com um grandíssimo, enorme... como é que eu vou dizer? É uma regra quase inabalável de roteiro. É que o primeiro elemento que tu introduz na tua história, ele tem que ser importante. A primeira página do teu roteiro, tu tem que introduzir o teu conflito principal e o teu antagonista de alguma maneira. Geralmente. Isso é o ortodoxo do ortodoxo. Mas sim. Mas esse filme meio que ortodoxo nesse sentido. Porém, ele quebra isso. Porque ele começa introduzindo antagonistas, começa introduzindo conflito que não é desse filme sequer. Sim. É só do segundo, né? Só do segundo filme. Ele introduz o General Zod. O Zod e a turma dele, bane ele pra dimensão alternativa lá. E agora vamos para algo completamente diferente. Eu achei isso... É bizarro, assim, porque não é pra funcionar. Teoricamente, tu fica o filme inteiro pensando quando é que aquele cara volta. E isso não acontece nesse filme. Eu não fiquei incomodado em momento algum. Então ele quebra algumas regras também e funciona.
Eu não achei fiquei isso muito incomodado, legal. mas acho que não fiquei incomodado porque eu sabia que isso aparecia no 2, né? Também até é vou dizer que verdade. Eu fiquei com mais curiosidade pra assistir o 2, porque eu tenho a impressão que talvez seja um filme que funciona melhor que um. É uma Eu acho. impressão, eu não lembro do 2. Na minha cabeça, o 2 é o melhor dos filmes do Super-Homem. Mas não acho tão importante quanto o 1. Mas a gente tem toda a história de Krypton lá. O que me chamou a atenção é também como são brilhosas as roupas dos kryptonianos. Poxa. É basicamente Tron, antes do Tron, ou depois do Tron, não lembro quando o Tron sai. Mas é um monte de coisa brilhosa e gente com cara quase preto e branco. É muito estranho. Mas o que vocês acharam da sequência Krypton? Eu gostei da estética de Krypton. É um país bem... Um planeta. Um país bem frio. Um planeta, desculpa. Um planeta bem frio, né, aparentemente. Mas eu gostei que ele tem uma estética, assim, até meio opressiva, assim, sabe? Ele não parece ser um planeta... Passa muito essa ideia de um planeta até meio totalitário, assim. Né? Total, até pela questão do conselho, que não respeita muito a decisão do Jor-El. Guilty. Krypton vai explodir, daí eles não acreditam, enfim. Se tu não concordar com a gente vai te banir pra Zona Fantasma também com a tua mulher, etc e tal. Então passa essa ideia que eu acho interessante de um planeta mais autoritário, assim. Não um lugar tão bom de se viver. Que até isso é uma ideia um pouco... que o Super-Homem do James Gunn traz de uma outra forma, um pouco talvez mais exagerada, assim, não tão interessante. Mas eu gostei dessa pegada de Krypton, assim, sabe? No Super-Homem de 78. Eu só acho que o começo ali poderia ser um pouco mais ágil. Eu achei um pouco... O julgamento ali eu achei que tá um pouco arrastadinho, daí tem todo o resto do tempo do Marlon Brando falando com o conselho, e daí falando com a esposa dele, colocando daí o jovem Superman na nave. Ali poderia ter sido um pouquinho mais rápido. Eu concordo intelectualmente, porém a criança em mim vê aqueles bambolê espacial girando na volta das pessoas e fica... Ah, que legal! Eu tive essa impressão também, de que o começo é bem... Se tu for parar pra ver, o filme é um filme de 2h30 e o Christopher Reeve mesmo, acho que ele só vai aparecer depois de 1h e pouco de filme. Um pouco antes disso, mas sim, e o Super-Homem depois de 1h. O Superman de fato caracterizado. Aliás, só chamam ele de Superman quase 1h30 dentro do filme. Claro, eu acho que todo esse começo do filme eu gosto muito, eu gosto da estética dele. Aliás, eu falei ali na abertura, nas curiosidades, sobre uma curiosidade da direção de arte. Eu achei bem interessante a direção de arte desse filme, se utilizando de maquetes. A utilização de maquetes nesse filme é muito massa. Às vezes dá pra ver que são maquetes ali, né? Sim, total, mas... Os planos de cidade e tal. Mas a construção delas é muito bem feita e tal. Eu gostei também da estética mais opressiva, como o Leonardo falou, fria de Krypton. Os figurinos também, aqueles trajes preto e branco, né? São muito até o Jor-El usa um traje do Superman em preto e branco, né? É o símbolo da família deles. É o símbolo da família. A liberdade de dizer o traje de Superman. Não, Leonardo, Alexandre, nós somos nerds e não vamos deixar... Ok. Beleza. Mas, não, eu achei massa também. Só achei um pouco realmente estendido esse primeiro momento. Mas é isso, eu gostei dessa parte. Até o primeiro momento ali com a família. Que, talvez até se esse primeiro momento em Krypton fosse um pouquinho mais ágil, a gente teria um pouquinho mais de tempo ali com o Jonathan e com a Martha. Eu não sei porque, eu acho que eu misturei na minha cabeça alguns filmes. Isso acontece, tipo, tem alguns filmes do Superman e eu misturei um pouco na minha cabeça, eu lembrava de coisas que não estão nesse filme. Várias cenas tipo a mãe dele fazendo o traje pra ele, que não tá ali e tal. Eu também esperava, tinha uma cena clássica que eu lembro do Superman jogando o símbolo dele em alguém. E eu fiquei o filme inteiro esperando, não é nesse filme que acontece. É no segundo, eu acho, né? Acho no segundo desse. Tem várias coisas assim que eu fiquei, aquela cena... Não é do... Também tem uma cena, não sei de qual Superman, que
que o Super-Homem salva... Eu tenho mania de chamar de Super-Homem, desculpem, gente. Eu vou tentar chamar de Superman. Vamos manter o branding. Chama Super-Homem. Super-Homem. Mas a certa altura, a cidade começa a ser alagada, estouram bueiros e coisa assim, e tem alguém sendo afogado dentro de uma cabine telefônica e o Superman salva essa pessoa. E não acontece nesse filme também. Eu não sei que filme acontece. Em algum dos 4. Algum dos 4. A gente vai ter que descobrir isso. Mas enfim, desculpa, eu tô interrompendo. Não, mas era isso sobre esse começo do filme. Pois é, eu acho curioso, né, que eu, ao mesmo tempo que eu respeito a decisão de vamos tomar essa atitude não, contar a história de maneira linear e dar os tempos das coisas, eu acho que sim, é demorada a sequência de Krypton, ao mesmo tempo que ela dá um peso pro resto do filme que eu não sei se teria se ela fosse muito mais rápida, sabe? Eu acho que sim, cara, eu acho que teria. Tu acha? É que eu acho que tem porque eu acho que a principal símbolo de Krypton, evidentemente, é o Jor-El, né? O personagem do Marlon Brando. E depois ele reaparece no filme, né? Na Fortaleza da Solidão. Mas ali a gente não teria nenhuma conexão com o personagem daí. Não. Eu não digo que, tipo, que as coisas em Krypton teriam que durar 5 minutos, mas talvez 5 minutos a menos, talvez o planeta não precisasse explodir durante tanto tempo. Não, assim... Mas enfim, é só um detalhe. Claro, não, sejamos francos. É um filme longo demais e que demora muito pra começar de fato. Mas aí que tá, mas eu acho que é um... acho que nesse lado é interessante porque é um filme que toma o seu tempo pra contar as coisas. Pois é, e a parte do Kansas eu acho até rápida demais. Exato, eu acho a parte do Kansas rápida demais, mas eu acho ela muito objetiva. Eu acho ela muito, tipo, prática, assim, sabe? Tipo, ela conta o que tu precisa saber de uma maneira muito concisa. E tu entende tudo aquilo. Tu entende a relação dele com os pais, tu entende o quanto os pais ele amam ele. Tu entende aquela vida bucólica dele ali no meio do milharal. Eu acho que até todas as sequências no Kansas talvez seja a parte do filme que eu mais goste, assim, de certa forma. É uma das minhas favoritas também. Por algum motivo essa ideia também do Super-Homem jovem, assim. Também é uma das sequências que eu mais tinha em memória, assim. Aquela parte dele com o time de futebol, que eu acho muito legal, que ele espera todo mundo sair, daí que ele tá frustrado, que os caras estão fazendo bullying com ele, e daí ele joga uma bola que vai, sei lá, não sei onde aquela bola foi parar. Que é genial, assim, tu vê que, ok, ele não quer mostrar os poderes, mas ele já é basicamente o Superman. E eu tinha uma coisa, acho que a coisa que eu totalmente não lembrava nesse filme é quando ele tá ali também jovem, correndo do lado do trem, e uma guriazinha vê ele correndo, e a guriazinha é a Lois. Eu totalmente não lembrava disso. Sim, a mãe fala, Lois, como você tem uma imaginação não sei o quê. Eu não lembrava. Não, ela vai falar, Lois Lane, você tem uma imaginação muito fértil. Então vou ficar quieta. Eu ainda tava completamente chocado da Lana aparecer no filme antes. E eu também não lembrava, eu fiquei... É curioso, né? Porque eu também me lembrava disso diferente, porque eu acho que depois a Lana Lang, ela aparece em outros filmes. Com o Christopher Reeve. Só que a atriz que faz ela depois é a Annette O'Toole, que depois faz a mãe do Super-Homem no Smallville. Nossa. Mas não é essa Lana Lang do primeiro filme. Sim. Sim. Acho que a Lana Lang depois foi substituída nos filmes. A atriz foi substituída. Mas se o próprio Clark foi substituído no mesmo filme por outro ator, é de se esperar até. Mas é porque ele muda de idade, né? Mas enfim. Sim, ela também muda de idade. Essa parte... Não, é que eu acho que depois... Não, é que eu acho que a Lana Lang nos outros filmes reaparece tipo em flashback, entende? Tá. Jovem de novo. Mas eu gosto dessa parte no Kansas, gosto muito, na verdade. Eu acho que até... Agora depois tem que ver o nome do ator, porque eu não sei. O ator que faz o pai dele, eu gostei muito. Eu achei que aquela cena ali Quando Clark o Glenn volta... Ford. Glenn Ford é bem famoso. Ele tem dois momentos de diálogo expositório, assim, que ele precisa dar a tese central da filosofia do Super-Homem mais básica, que é não vou influenciar na humanidade e ao mesmo tempo eu sou especial e tenho que lidar com isso. E ele e não são cenas chatas, sabe? Seria muito fácil aquilo ser horrível e é tribom. Eu, pelo menos, fiquei pendurado em cada palavra deles. Essa cena em que ele bota o braço ao redor do Clark e fala pra ele isso de uma maneira muito
tipo, muito não expositiva, muito não texto duro, é maravilhosa, assim. É. E eu não lembrava também que na mesma cena ele morre. O Jonathan Kent. E, cara, eu fiquei... Nossa, teria tantas maneiras dessa cena não funcionar. Ele morrer na mesma cena seria tão gratuito. É. Mas eu acho que funciona tão bem porque o Glenn Ford, como o Alexandre lembrou o nome, cara, ele tá muito bem nessa cena. Tá? A maneira que ele começa a correr dele, olha pro pulso, diz, ah, não, e daí tu vê que ele vai morrer. Funciona muito bem ali. Então, acho fica que bem realista. E funciona muito também como um certo trauma pro Super-Homem ali, né? Pro Clark ainda. Acho que funciona muito bem, assim. De todas as mortes que eu vi do pai Kent na ficção, essa é a minha favorita. Porque não tem absolutamente nada que o Superman possa fazer. Não é que nem a do Zack Snyder, que o Kent vai para o meio de um furacão e não me salve. As pessoas vão saber que ele tem poderes. Que é besta. Essa não, ele é completamente impotente, não tem nada que ele possa fazer. Ele é o cara mais rápido do mundo, mais forte do mundo, um ataque cardíaco, sabe? Não, e esse fato é o que leva ele a fazer questionamentos que depois vão suscitar a saída dele daquele lugar, né? Que ele fala, eu tenho tantos poderes e eu não pude fazer nada por ele. Né? E daí a gente leva aquela cena que é um pouco depois que ele tá na plantação de trigo, eu acho, que aí a Martha vai ao encontro dele e ele diz, eu tenho que ir embora. Aí ela fala, eu sabia que esse dia ia chegar. E eu acho que isso faz parte dessa construção, né? Ao mesmo tempo que dá uma vontade ali dessa parte ser um pouco mais extensa, eu acho que eu concordo com o Leonardo, ela é bem objetiva, ela é bem objetiva, tipo, não tá faltando nada ali, na verdade. Não. Né? Tem um excesso também, né? A verdade é que talvez seja a sequência do filme que tem a métrica perfeita pra mim. Porque eu saio dela pensando, eu gostaria de viver mais tempo ali. E acho que esse é o lugar ideal de ficar com essa sequência. Eu gostaria de ver mais ali, mas eu também sei que eu tenho as informações suficientes, assim. Exato. É que eu acho que talvez a sequência em Krypton talvez seja um pouco repetitiva. Sim. Na ideia, sabe? Sim. Mas eu também não lembrava nesse filme como, digamos assim... Porque eu me lembro no cânone do Super-Homem, o pai dele não necessariamente sempre morre quando ele é jovem. Eu acho que isso até é uma coisa que esse filme introduziu, tá? Porque tem, tipo, até no filme depois do Zack Snyder, nos quadrinhos agora também no filme de James Gunn, os dois pais são vivos, assim, né? Mas eu não me lembrava nesse filme como o personagem da mãe meio que some depois, né? Eu pensei que ela fosse voltar em algum momento do filme. Porque meio que o Super-Homem ele tem essa coisa recorrente de, tipo, ele sempre voltar pro Kansas em algum momento pra visitar os pais ou fazer isso com alguma frequência, né? Essa foi a primeira coisa que eu não gostei, é a despedida dele. Ele se despede como eu nunca mais vou voltar aqui, nunca mais vou te ver. Exato. Ele fica, porque pessoas humanas saem de casa o tempo inteiro pra ir trabalhar e viver em outros lugares e não deixam de falar, sabe? O Super-Homem não teria por que deixar de fazer isso. Não fez muito sentido. Isso não fez muito sentido pra mim, assim, vou embora pra sempre, assim. Porque dá muito essa ideia, né? A única menção que a gente tem a Martha depois, e nem é na verdade uma menção a ela, é quando o Clark vai falar sobre o salário dele com o chefe dele, que ele fala, tu pode mandar uma parte do salário pra esse endereço. E aí fica sugerido isso. A Lois Lane é tão bem escrita nessa cena, mas enfim, nós chegamos lá. Sim. E daí ele constrói o castelo da Elsa. Depois de sair de casa. Eu achei um pouco... Eu achei estranho, assim. Eu não sei qual é a logística daquilo, eu não sei por que aquela Kryptonita não faz ele morrer. O que tá... Por quê? Se aquilo é Kryptonita de fato. Parece que sim. Né? É verde, então... Eu tenho que acreditar que tudo que brilha verde que vem de Krypton é Kryptonita. Sim. Pelo menos pra mim ele não fez muito sentido também. Porque eu também... É estranho isso, porque eu me lembrava claramente que ele encontrava a nave dele na fazenda. Sim. Em algum momento. Que ele via a nave dele, mas ele não vê. Daí ele encontra só um pedaço de Kryptonita e daí ele vai pro Ártico e daí joga Kryptonita e daí ela se transforma na Fortaleza da Solidão. Que ali, digamos, e daí ele fica 2 ou 3 anos... Ele faz a faculdade dele na Fortaleza da Solidão. Não, mais tempo, cara. Mais tempo? Pelas contas, ele fica 12 anos ali, né?
12 anos? Ele chega ali com Eu fiquei meio ele perdido. chega ali com 18 e depois tem alguma coisa que tu vê, que daí tem alguma coisa que o Marlon Brando fala no voice-over que diz, quando tiver 30 anos, alguma coisa assim. Então, eu fiquei meio perdido na temporalidade do filme, porque Krypton é explodido em 48. Aí ele leva 3 anos pra chegar na Terra. Uma coisa assim, né? Que ele vai aprendendo ali na cápsula dele. O tempo dilata no espaço. Sim, entendi. É que ali, nessa cena da Fortaleza da Solidão, o que eu entendi é que eles, quando o Marlon Brando tá ensinando eles estão, tipo, viajando pelo universo. Então não é como se, de fato, o Clark Kent tivesse ficado 12 anos na Fortaleza da Solidão. Talvez o nosso tempo ele tenha ficado menos. Mas, aliás, na nossa equivalência são 12 anos, mas pra ele não. É estranho. Na Terra se passa nos anos 70, é contemporâneo, né? Pelo que eu percebi. Sim. Eu tava na dúvida se era pra ser um filme histórico ou não, e o filme nunca me explicou isso diretamente, e eu me esqueci essa altura. Não, pra mim é anos 70. Mas 12 anos, ele ficou 12 aanos sozinho, então. Você explica por que ele vira o Clark Kent depois? Ele era socialmente bem ajustado quando ele foi pra Fortaleza da Solidão. Ele voltou completamente deslocado, e daí a primeira mulher que ele vê, ele, preciso... Enfim. Mas eu acho engraçado isso também, porque eu nunca também tinha visto o filme por esse prisma, mas pra mim, claramente... Quer dizer, bom, essa é a lógica do Super-Homem, né? O Clark Kent é o tipo assim, ele atuando, né? O Super-Homem tá atuando, porque ele não é aquele jeito. Então, tipo, é muito ele sabendo que tem que atuar daquela maneira pra esconder o lado do Super-Homem dele, né? E de novo, Então, quando ele aparece como Clark Kent pela primeira vez no Planeta Diário, que tu começa, finalmente, ok, estamos aqui começando Super-Homem de fato, o mito, a lenda, o filme. Eu acho a melhor versão do Clark Kent possível e imaginável, de longe. Eu também acho. Do Clark melhor. Kent. Porque é muito genial. Eu acho toques como... Sim. O Perry White pede pra ele abrir uma lata, uma garrafa, e ele não consegue. Entre aspas, né? É muito bom! Em qualquer outro filme, qualquer outro diretor faria o Superman virar pro lado e abrir, sabe? Uhum. E não, esse filme, ele faz questão de mostrar que o Clark Kent atua como se tivesse limitações, inclusive na hora que eles são assaltados, ele, nós vamos cooperar com o assaltante. Uhum. Tipo, eu acho isso depois muito ele fala, eu genial. desmaiei durante o assalto. É muito bom. Ao mesmo tempo que ele salvou ela pegando a bala, que é uma coisa Super-Homem, e aí contextualiza os poderes dele e como ele age secretamente, por assim dizer. Eu só acho que quando começa assim, e é legal quando começa essa parte mais do clássico Super-Homem, assim, do Planeta Diário, Metrópolis, como quando eles estão ali contextualizando já eu fico falando Clarim Diário, mas Clarim Diário é do Homem-Aranha. O Planeta Diário. Como já começa, tipo, ali na frente do prédio já tem um monte de barulheira e gente vendendo cachorro-quente, e daí a vibe ali na redação, essa vibe caótica de todo mundo falando um em cima do outro, é muito bom aqui. A direção eu ia ressaltar isso, se tu não falasse, eu ia falar. A direção todas as nessa cenas do Planeta sequência Diário é inacreditável. É inacreditável. Sim. É toda uma coreografia, é gente passando de um lado pro outro, é diálogo por cima de diálogo. Tu não te perde, tu segue o fio da meada, e todo mundo fala rápido, parece quase um filme do Tarantino, assim, em termos de velocidade de diálogo. Isso é muito interessante no filme, porque ele é um filme que a gente falou sobre... Eu falei no começo sobre a estética do filme, e eu acho que ele tem essa coisa mais fantasiosa, muito mais fantasiosa do que a gente tá acostumado nos filmes de super-herói hoje em dia. E essa cena com o Clark aí, e essas cenas do Planeta Diário, elas são muito realistas. E tudo funciona. Tudo funciona nessa estética adotada pelo filme. Então, também foi uma coisa que me chamou muita atenção, quanto as pessoas estão fazendo coisas, assim, tipo, de uma maneira muito crível, assim, tipo, tá todo aquele caos, e tu te sente ali numa redação de jornal mesmo. Ao mesmo tempo, tem cenas como, a gente vai chegar lá e tal, tô indo e voltando, mas como um dos primeiros diálogos do Superman com a Lois na varanda dela,
que é um diálogo erótico. Total. Que seria, se tu for pensar, é totalmente bizarro. Eu sempre volto pra essa cena, até. É tipo quase um bingo meu. Quando é que eu vou falar da cena do morcegão do Robert Pattinson na investigação no filme no último filme do Batman? Sim. Mas, tipo, imagina naquele contexto aquele Batman sentado numa varanda conversando com uma pessoa daquela forma. Seria bizarro. Aqui a gente tem um Superman todo bafônico, né? Com seu colã justinho, com a sua cueca por cima da calça, seu cabelinho na régua e seus músculos protuberantes. Sentado numa varanda conversando com uma pessoa aleatoriamente, e a gente não causa a mesma estranheza. Não. Tipo, pra mim não causou. Não. Tipo, é parte dessa proposta estética, é parte desse universo, né? Isso eu acho muito interessante, né? Sem falar das cores, da liberdade da diversidade da paleta ali e tal. Cores mais vivas ali, o tipo do uniforme que não se faz mais. Isso eu achei muito massa, mas tipo, a gente tava nas cenas do Planeta Diário e como em nenhum momento tu estranha isso, né? É realista ali e tal, e tem momentos fantasiosos e tu compra, né? E eu gosto como o Clark Kent é ignorado por todo mundo. Uhum. E eu vou ter que fazer uma menção muito honrosa pra Margot Kidder. A atuação dela também nesse filme também me pegou assim de surpresa, que eu lembrava de gostar da Lois Lane, mas ela é muito boa pra uma personagem que é basicamente uma donzela sendo resgatada quase que o filme inteiro. Sim. Ela tem uma personalidade absurda, muito bem escrita, muito realista também. É uma personagem que parece muito mais real que muita personagem menos clichê escrita por aí. Só pelo jeito que ela é escrita mesmo. Eu acho muito bom, assim. Eu acho também interessante nessa parte do Planeta Diário como o Clark Kent é apresentado, tipo... A Lois Lane entra no escritório do Perry White e, tipo, daí a câmera faz, tipo, uma pan, um traveling, e a gente só vê o Clark Kent se levantando da cadeira. Não tem, tipo, um close nele, alguma coisa assim. Então ele é muito, tipo... um cara meio no canto, assim, sabe? Passa muito essa ideia, um cara no canto. Não é, tipo... Ele não quer apresentar muito o Clark Kent. Mas pra mim... E todo atrapalhado dele, é muito, muito bom. Eu vou ser bem sincero, assim, pra mim o Christopher Reeve, nesse filme, ele funciona consideravelmente melhor como Clark Kent do que como Super-Homem. Tu acha? Eu acho que talvez sim, mas eu acho que pra mim ele é o melhor Super-Homem por isso. Ele pra mim consegue... é o melhor... Exato. Não, eu acho que ele é o melhor Super-Homem. Eu continuo achando isso, mas eu acho que ele funciona melhor como Clark Kent em vários momentos, assim. É que ele faz dois personagens, né, nesse filme. E ele faz isso... ele não coloca só óculos. Essa discussão é interessante sobre a atuação, porque tem aquela discussão, né? Que ridículo, o Superman, ele coloca o óculos e ninguém reconhece ele. Mas o Christopher Reeve, ele faz isso ser crível até. Pelo tipo de atuação dele. Ele atua totalmente diferente como Clark Kent. Tem uma cena nesse filme que eu não lembrava que existia, e revendo, é exatamente isso que o Alexandre falou, que é aquela cena, logo depois que ele fala como Super-Homem com a Lois Lane, eles vão juntos, blá blá blá, e ele vai embora, e daí ele aparece como Clark, e ela vai pro banheiro, pro quarto se trocar, algo assim, e ele tira o óculos e muda a postura. Cara, tu vê o cara se transformar ali, é muito, muito foda. Não, e essa cena seria a cena que tu poderia mais questionar, porque a Lois, ela acabou de ver o Superman. Ela tava conversando com ele. Aí surge o Clark Kent na porta dela, no mesmo, tipo, segundos depois, e ela não se dá conta. E, tipo, é pra ser ridículo, mas não é, porque o cara faz tão bem. Mas sabe uma coisa que eu vou dizer que eu não gosto nos filmes, talvez mais... Bom, o filme do Zack Snyder não tem isso, mas essa coisa, assim, nesses filmes mais recentes, mas eles só usam óculos, como é que as pessoas não vão, né, saber que o Clark Kent... Cara, isso pra mim é uma coisa que tá tão no cânone do Super-Homem que eu acho que não tem por que ficar questionando isso, sabe? No filme agora do James Gunn tem uma explicação lógica de por que as pessoas não veem que o Clark Kent é o Super-Homem, que eu penso, cara, não precisa disso, entendeu? Não. Essa é meio que a piada interna do Super-Homem e, tipo, eu não gosto muito dessa coisa, assim, sabe? De ficar, porque como é que não reconhecem, sabe? Isso é parte do charme, até da piada que é do Super-Homem, assim, sabe? Tipo,
Eu acho que o melhor jeito de lidar com isso é como esse filme lida. Sim. Não, e isso vai ao encontro dessa questão atual dos filmes de super-herói, que começou muito nos filmes do Nolan, que tem que justificar que tudo pode ser real, que tudo poderia realmente acontecer de uma forma realista. Sim, não precisa ficar justificando essas coisas também, né? Eu só pontuei ali porque o Christopher Reeve, ele pontua isso, tipo, ele faz essa diferenciação de uma forma que mesmo que tu quisesse questionar, tu não conseguiria direito, porque é diferente, ele marca essa diferença no corpo dele, tem uma atuação corporal muito boa. Sim, ele é mais corcundinha com o Clark e tudo. O cabelo, tudo, é tudo mais lambidão, um negócio mais... A sequência que ele, literalmente, que ele tira o óculos e assume a postura e começa a falar como super-homem e depois encolhe de volta. Cara, ali pra mim é uma masterclass, assim, de como fazer isso. Mas é engraçado isso, porque no filme do Zack Snyder, do Homem de Aço, que é um filme, como o Alexandre falou, muito mais nessa pegada, que tenta ser super realista. É tipo, o nosso mundo... E como se o nosso mundo se de fato houvesse um super-homem. E daí nos filmes do Zack Snyder tu não consegue comprar a ideia de que o Clark Kent esconde a identidade dele só com óculos. Não, Ali fica uma coisa muito solta, assim, parece que não foi bem pensado, assim. Mas nesse filme de 78, pra mim, eu acho que começa assim essa parte de Metrópolis, depois um pouquinho mais pra frente tem alguns momentos que pra mim o filme dá uma desandada, assim, que ele começa a ficar meio... que daí eu começo a comprar um pouco menos algumas ideias, assim. E eu acho que em parte, é uma impressão minha, assim, que pra mim a relação dele com a Lois nesse filme, eu acho que tem coisas nesse filme, principalmente da relação dele com a Lois e do antagonismo do Super-Homem com o Lex Luthor, que eu acho que o filme, ele se apoia demais no cânone dos quadrinhos do Super-Homem. Assim. Total. Principalmente na rivalidade com o Lex Luthor. E parte do princípio que tu conhece o Lex Luthor. Uhum. Exato. Porque a gente conhece o Lex Luthor meio que em meio à ação de Lex Luthor, fazendo coisas de Lex Luthor sem contextualizar nunca, assim. Eu acho que a própria rivalidade dele com o Super-Homem é muito rápida, assim, é muito tipo, como se Lex Luthor mais Super-Homem rivais, então é assim, sabe? Eu acho que o filme peca um pouco nisso, mas eu também vou dizer que eu senti um pouco mais de falta do desenvolvimento da relação Clark Kent-Lois Lane, assim. Porque eu fiquei muito com a impressão de, tipo, a Lois Lane aparece, a gente já entende como ela é, a personalidade dela, mas o Clark, ele automaticamente já se encanta por ela, passando até uma ideia de, tipo, que ele já conhecia ela e, sabe, passa muito a ideia, tipo, ele precisa se encantar por ela porque é Lois Lane, porque a gente conhece isso dos quadrinhos. Mas ali no filme, essa relação dos personagens, ela é muito forçada. Assim, tipo, não forçada a longo prazo, mas eu acho que ali no começo, sabe, é muito jogada em ti. Sim. Tipo, tu vê que o Clark Kent olha pra ela e já estou apaixonado. E ele Clark Kent / Super-Homem, né? E ali eu senti um pouco, o filme se apoiou muito no cânone dos quadrinhos e forçou um pouco a barra. Isso me causou um certo afastamento, assim, da história, em alguns momentos, assim. Esse trecho do filme todo, eu fiquei com a impressão que parece que faltam algumas cenas de conexão com coisas. Me dá a impressão assim que é uma montagem uma sequência de montagem de vários momentos, mesmo quando não é pra ser uma sequência de montagem, são cenas que tem uma continuidade lógica, mas como tu falou, assim, as ideias são muito, tu tá apontando uma coisa aqui, outra coisa ali, e parece que tá faltando um tecido de conexão um pouco mais forte ali, o que é estranho porque antes dessa sequência, todas as outras cenas do filme ali tanto em Krypton quanto no Kansas, são totalmente lógicas e conectam uma com a outra direto, assim. E depois, quando a gente chega na cidade, o filme dá saltos, e daí te introduz o Lex Luthor, te introduz não sei quem, e tu fica, peraí, só um pouquinho, qual é a relação do Clark com a Lois? Não sei. A Lois agora gosta do Super-Homem. Por que o Clark tá chegando no apartamento dela? Não sei. Sabe? Fica um pouco desconecto. Assim.
É um desconexo que realmente, eu acho que o Leonardo tem toda a razão. Ele se apoia, na verdade, no nosso conhecimento sobre os quadrinhos, sobre a história. E tipo, por que que o Superman se apaixona por ela? Porque ela é Lois Lane. É. Então, Exatamente. Fácil. Tipo, o Superman se apaixona pela Lois Lane, a gente já sabe disso. Então a gente não precisaria, entre aspas, no filme, de uma justificativa maior. Mas talvez precisasse, ele talvez pra... Sei lá. Uma ceninha, pelo menos, deles interagindo, sabe? Melhoraria a situação. Ou até talvez cenas entre o Clark Kent e a Lois Lane intercaladas com cenas do Super-Homem. Eu acho que fica um pouco isso, fica um pouco Lois Lane, Clark Kent e Super-Homem, basicamente. E até aquela cena do assalto, na minha cabeça, era uma cena que acontecia tipo um tempo depois eles conhecerem, mas é no mesmo dia. É mesmo. E pra mim ficou estranho assim também, sabe? Já no mesmo, sabe? Tem uma sequência de Super-Homem sendo Super-Homem, né? Super-Homem capturando bandidos e salvando mocinhos. É uma das melhores sequências do filme. É uma das melhores. Sim. Mas que eu senti um pouco lembro. mais de falta de revezar um pouco dessas cenas Super-Homem com cenas Clark Kent e Lois. Sim, sabe? total. Eles criando uma relação maior. E daí depois o Clark Kent se envolver, se interessar mais pela Lois e a Lois pelo Super-Homem. Porque a Lois pelo Super-Homem também é uma coisa... Claro, ali tem que ele salva ela na queda do helicóptero. Então que é uma... Mas que é uma cena sensacional, por sinal. Mas não necessariamente vai causar uma coisa assim... Um amor pelo... Tá, o cara te salvou, mas não necessariamente vai se apaixonar por ele por causa disso. Leonardo, é um cara bonito, forte, alto, que voa... Não tem vergonha de usar roupas ridículas, que leva um helicóptero na mão e te salva da morte certa. Eu me apaixonaria nessa situação. Bom, tu não é... Bom, mas a Lois Lane pode ter mais personalidade que tu. Não, é que a Lois Lane também... É que me passa um pouco essa impressão, porque ela tem tanta personalidade, ela tem tanto, sabe, jogo de cintura... Ela questionaria ele um pouco mais, eu acho. Ela não é uma pessoa assim... Ela é uma pessoa tão deslumbradinha, sabe? Ela é uma pessoa, tipo, firme. Então, ela é uma repórter que... Aliás... Com toda a reclamação de que, oh meu Deus, o Superman novo é woke, vão ver a Lois Lane desse filme e as coisas que ela tá investigando, que são muito woke pra época, inclusive. Ela tá investigando predadores sexuais, escândalo de corrupção, um monte de coisa compra ilegal de terra. É genial, assim, realmente, acho que ela seria mais questionadora do próprio Super-Homem, né, nesse isso contexto. Acho que tirou um pouco do filme, assim, que se apoia no cânone. Mas eu preciso voltar... A gente falou rapidamente do Lex Luthor. O Lex Luthor nesse filme é maravilhoso. E eu quero apontar uma coisa da arte. Discorda? Eu discordo. A atuação do Gene Hackman é incrível. Eu discordo. Mas tem uma coisa que eu adoro. O Lex Luthor é verde e roxo. Sempre foi usar o paletó... Não, nem sempre. Não, mas faz parte do... Pelo menos nos bonecos do Lex Luthor que eu via pra vender, ele sempre tava de verde e roxo. Em alguma combinação. Só que nesse filme eles não põem ele literalmente de verde e roxo, mas todos os elementos, ou vários elementos da arte, remetem a isso. O roupão dele é verde, não sei o que é roxo. A toquinha dele, quando ele vai nadar, é verde, branco com verde. Eu acho muito bom, assim, como eles passam a mensagem, nesse caso, de uma maneira muito mais sutil e funciona, assim. Te remete à verdade do personagem. Mas, Leonardo, por que tu não gosta do Lex Luthor? Eu preciso ouvir isso. É o Gene Hackman sendo um gênio! Assim, eu vou ser bem sincero, tá? O melhor Lex Luthor do audiovisual se chama Michael Rosenbaum no Smallville, tá? Vamos deixar isso bem claro. Cara, é que eu... Não sei se é quente. A minha lembrança... Inclusive, o Michael Rosenbaum tem um pôster do filme do Super-Homem assinado pelo Gene Hackman, onde o Gene Hackman escreveu para o segundo melhor Lex Luthor da história. O Gene Hackman, eu concordo com o Gene Hackman. Mas, cara, não é que eu não goste da... Assim, eu não sei exatamente... Você não tá falando da atuação. Isso. Eu gosto. O Gene Hackman eu sempre achei um grande ator. Ele sempre, nos filmes que eu vi, ele sempre atua bem, mas eu não gosto digamos assim, da iteração dele de Lex Luthor. Porque, pra mim, nesse filme, o Lex Luthor,
Pra começar, eu não gosto muito dessa... Acho que uma das coisas que eu menos gosto do filme é o Lex Luthor. Eu não gosto muito dessa ideia de um Lex Luthor que vive nos subterrâneos. Pra mim, eu não compro muito a ideia. Tá, é isso. É estranho mesmo. Porque o Lex Luthor, com o Super-Homem, o Lex Luthor sempre foi um cara que tinha que ele tinha um porte de ameaça muito gigantesco. Ele sempre tinha muitos recursos. Ele sempre tinha um cara com muita influência, com muito poder. E por isso, ele sempre foi um adversário muito à altura do Super-Homem. Nesse filme, o Lex Luthor, pra mim, ele é meio que um vilão de segunda categoria, assim, sabe? Ele vive no subterrâneo, com os livros dele, com um ajudante que é um pateta, que, sinceramente, o ator que faz ele eu acho bom, mas eu acho que não funciona. Não sei se eu acho aquele ator bom, sinceramente. Eu acho ele simpático. Eu gosto dele fazendo pateta, mas eu acho que não que é um tipo de interpretação do Lex Luthor, como tá no roteiro, que é mais um negócio pastelão, assim, sabe? E pra mim isso não fecha com o Lex Luthor. O Lex Luthor não é esse tipo de personagem, sabe? E aquela mulher que tá com ele que não sabe por que tá ali também não faz sentido. Também não faz muito Tessmacher... sentido. E basicamente tem várias cenas do Lex... Assim, eu diria 90% das cenas do Lex Luthor, elas também funcionam meio que como um alívio cômico, por causa do ajudante dele. Mas daí isso respinga no Lex Luthor de um jeito que... Cara, ele não... Que faz ele parecer incompetente. Exato, sabe? Ele não parece um vilão do tamanho de um cara que poderia se impor contra o Super-Homem. Ele é mais um patife de esquina, digamos assim, que é super inteligente, mas ele não tem, acho, a envergadura que eu esperaria do Lex Luthor, assim. E isso foi uma coisa que me surpreendeu muito. É que a contextualização, essa contextualização mais cômica dele te leva a ter uma interpretação mais leve do que as ações que ele faz, porque ele realmente propõe ações que são... Ele é muito vilão nesse filme, né? Que são poderosas, né? Que ele tem poder, só que meio que tu não leva tanto isso em conta por essa contextualização que o Leonardo falou, né? Tipo, ele é um cara multimilionário e eu acho interessante e meio hipócrita se a gente for pegar o esquema, o maior esquema, assim, tipo, uma visão mais macro da coisa. Essa questão dele ser um vilão pela especulação imobiliária. Que eu não sei, eu não tenho tanto contexto dos quadrinhos quanto vocês. Não sei se é uma coisa já recorrente. Não, eu já não tenho estava contexto nenhum de quadrinhos sobre o Superman. Nos quadrinhos ele sempre foi tipo um milionário que queria tipo dominar o mundo e até ele chegou a ser presidente dos Estados Unidos nos quadrinhos, enfim. Eu achei interessante isso essa proposta, essa crítica eu achei legal porque é um problema que a gente enfrenta até hoje no mundo, assim, especulação imobiliária, tem muita gente sem ter onde morar e muita moradia sem habitação. Então, isso eu achei bem legal, assim, do filme falar sobre isso. Mas eu não acho que o filme ele passa sobre... É o motivo do vilão, tipo, ele tem que... Ele poderia ter que destruir o mundo. Ele é vilão por um motivo. E nesse caso é por isso. Mas casualmente é um problema real, né, que a gente enfrenta. Que é essa ganância por dinheiro. Ele fala, para trabalhar com imóveis, o meu pai já falou que imóveis não desvalorizam e você tem que comprar por um preço baixo e vender por um preço alto. Então eu vou destruir uma parte dos Estados Unidos para valorizar a minha parte com isso. Vai demolir a costa oeste para criar uma nova costa oeste onde originalmente eram só desertos para criar a costa del Lex. Tá ali, tipo... Cara, desculpa, isso aí é vilão do Batman do Adam West, cara. Vou criar a costa Lex. Na boa. Não me convence. Esse tipo de coisa. Daí meio que ridiculariza um negócio que é sério. E tipo... o que eu tava falando antes dessa crítica... Tipo, o filme é como eu falei no começo, pra mim é uma propaganda dos Estados Unidos. E fala um pouco... O Super-Homem é isso, né? O Super-Homem é isso. E fala um pouco sobre... Eu quis fazer um link com o que estava acontecendo e esqueci de citar, né? Tipo, a gente tá gravando esse episódio um pouco depois dos momentos que o Trump anunciou uma taxação de 50% sobre exportações para o Brasil, né? E é um pouco isso, né? Os Estados Unidos tentando ser ali rei do mundo e fazer o que pode, achar que pode fazer
qualquer coisa com os outros países e tal. E eles têm essa coisa meio intervencionista, tipo, de né, se meter na política dos outros países e tal também, que é uma coisa que sempre visa, se impõe pelo dinheiro e visa dinheiro. Então, por isso que eu falei que é meio hipócrita esse tipo de... o vilão é um ganancioso que só visa o dinheiro. Tá, beleza. É paradoxal, mas eu acho interessante ali essa pontuação. Ao mesmo tempo, é o que o Leonardo falou, é tudo alívio cômico. A cena que eles vão desviar os foguetes, por exemplo, aí o pateta do ajudante ali erra as coordenadas do foguete. Ai, cara. Sabe? Nossa. Aí tem uma cena extremamente problemática que é a assistente dele. A cena machista... Cara, eu vou... Absurda. Eu vou confessar uma coisa. Quando o general fala de... Não, a gente tem que fazer massagem cardíaca e se tudo falhar, a gente faz respiração boca a boca. Daí o recruta... Sim, senhor, vamos começar. Ele, não. Um líder... tem que fazer as coisas que... Sim. Eu morri de rir. É machista, mas é engraçado. Não, é muito... Daí ele ainda fala, não, se virem. Daí eles se viram pro outro lado. Cara, eu achei... É bem complicado tu fazer piada. Com isso. Até pra época eu acho que bem desnecessário, assim, sabe? Desnecessário sim. É machista, mas eu ri. É pastelão total, assim. E meio que as personagens... As personagens femininas nesse filme, e em tantos outros, né? Elas meio que vivem em função dos personagens masculinos. Né? Uhum. Sim, isso sim. Só tem momento que aliás, fica até um pouco... Não sei que eu questiono, que é quando o Luthor, ele consegue a Kryptonita e aí ele chama... Mais à frente no filme, né? Ele chama o Superman e... passa um boato pro Superman por uma frequência que só ele consegue ouvir, que ele vai, sei lá, intoxicar os bueiros da cidade. Rapidamente, aquela frequência que faz os cachorros latirem no filme fez meu cachorro latir na vida real também. Sério? Sim. Durante o filme? Sim. Sério? Total. Quando começou o Yoda levantou e começou... Que legal. Vida imita arte. Que legal isso. Mas não, só que eu ia dizer no filme. Que legal. essa sequência é divertida, tá? O Superman passando por vários, parece que ele tá nas Olimpíadas do Faustão, assim. Ele tá passando por diversos obstáculos, ele passa pelo fogo, pelo gelo, sei lá, pelas balas. Mas pra mim isso também talvez desnecessário, mas é tipo... Aí pra mim também é pastelão, um pouco... É pastelão, não por ser pastelão, mas acho que pra mim também é talvez um buraco de roteiro, porque o Lex Luthor ele já tá super informado sobre o Super-Homem. Ele já sabe tudo sobre... ele já sabe extrapola imediatamente tudo sobre o Super-Homem. Ele lê uma entrevista e diz... Ele não sabe... Sim. Ele vem do planeta tal. Ok, eu sei exatamente onde fica esse planeta, qual é o sistema solar desse planeta, qual é a distância desse planeta pra Terra, quanto tempo ele demorou pra chegar na Terra. Eu sei qual o efeito do Sol no Super-Homem. Eu sei que qualquer pedaço desse planeta vai ser a fraqueza dele. E eu sei que ele não enxerga através de chumbo. Então eu tenho um plano agora. Não, Oi? Sim. Ok, é inteligente. Sim. Eu compro isso. Mas é um pouquinho demais. Não, mas eu queria chamar atenção só pra outra coisa, rapidinho. Ele tá folheando uma revista, né? Deve ter... Pedaços de Krypton deve ter caído aqui na Terra. Não, ele tá lendo a entrevista da Lois Lane. Não, mas depois ele folheia uma revista e tem uma foto de um cara com um pedaço de kryptonita lá. Sim, que foi a Addis Abeba, né? Que inclusive... Porque eles falam o nome da cidade errado no filme. O nome da cidade é Addis Abeba. Eles falam Addis Ababa. Pelo menos na legenda tava... Ou na legenda tava errado. O Zack Snyder faz uma referência e, aliás, eu achei muito genial que nesse filme tem um roubo a um museu que é só citado. Alguém... você viu que roubaram Kryptonita do museu tal? E no Batman vs Super-Homem tem uma cena inteira que entram no museu e, não, a Kryptonita foi roubada. O Zack Snyder fez uma referência direta e eu achei legal isso. Agora eu entendo por que aquela cena do Batman vs Super-Homem existe. Pelo menos ele pensa às vezes. Ganhou um pouco do meu respeito, eu vou ser sincero. Aliás, tem várias mini referências nos filmes do Zack Snyder a esse filme que eu acho que tinham me escapado completamente, porque fazia muito tempo que eu tinha visto o filme, mas enfim. Outra coisinha que eu queria destacar é no momento que o Lex Luthor fala com o Super-Homem via
frequência bizarra. O Clark Kent Frequência comete canina. suicídio no escritório dele e ninguém se dá conta, né? Ele pulou pela janela e ninguém viu. Tipo, é surreal aquilo. Ele simplesmente ele vai, põe uma perna, põe a outra e puf, cai. Ninguém dá bola. Daí, ok, sabe que ele vira super-herói. Eu vou dizer que o efeito, pra mim, eu li o efeito ali que ele tá pulando de roupa e de repente se transforma a roupa do super-homem. Eu achei, tipo, cara, pra mim, eu sei que pode ser uma coisa meio cri-cri, mas tem que ter uma unificação. Ou o cara tira a roupa dele de Clark Kent, sim. ou transformar no super-homem. Eu acho meio... Pois é, Olha, ele faz ele tem uma roupa mágica. E daí ele vira o super-homem. Não faz... Só que antes, né, o clássico super-homem tira a roupa, né, tipo, de Clark Kent. Mas, enfim. E já foi estabelecido antes no filme que ele tem que abrir a roupa e tirar. Que ele gira na coisa. Aliás, o filme já começa subvertendo a tua expectativa com o super-homem, porque ele procura uma cabine telefônica, ele encontra, só que ela é de uma cabine telefônica de bermuda. Tipo um orelhão. E daí ele vai pra uma porta giratória se transformar em super-homem. Isso eu achei ótimo. Eu achei ótimo isso. Mas pra mim ali, tipo, quando começa, assim, a contextualizar mais o Lex Luthor, que o filme acho que entra na segunda, não na segunda metade, mas um pouquinho mais pra frente, que pra mim o filme começou a me perder em vários momentos, assim, que pra mim começa a meio que entrar num modo meio aleatório, assim, sabe? Coisas vão acontecendo aleatoriamente, assim. Pra mim, o que eu mais não gosto nesse filme é que quando o Lex Luthor... Primeiro, os três ali, o Lex Luthor e os dois, e a Capanga e o Capanga, quando eles vão tentar roubar os foguetes, que é tipo, cara, é três patetas total, assim, sabe? São duas cenas seguidas de tipo... E o filme não é um filme de comédia, sabe? O filme se leva a sério, sabe? E ali é uma coisa pra mim que é muito pastelão. Vai pra um outro lado. É muito pastelão, vai pra um lado completamente oposto, assim, e tipo, cara... Como se fosse muito fácil roubar foguetes do exército norte-americano. Eles não estão roubando, eles só estão reprogramando. Tá reprogramando. Mas, cara, não funciona, sabe? É muito, tipo... Daí o Capanga mais engraçadinho tenta, daí coloca o número errado, e logo depois o Lex Luthor tá vestido de cowboy num caminhão, aparentemente no mesmo dia, tentando fazer a mesma coisa, e a senhorita Tex Macker tá escalando a ponte pra... Cara, eu achei assim, tipo, cara, é sério que escreveram isso e falaram, vamos colocar isso no filme? Tipo, pra mim não funciona, sabe? E pra mim, o pior disso é depois quando estão prestes a lançar o foguete que, por um acaso, a Lois Lane está fazendo uma reportagem nessa mesma região. Ela foi da costa leste pra costa oeste em um dia. Não, cara, e daí por acaso logo a Lois Lane está ali, porque a Lois Lane provavelmente tem que salvar ela. E o Jimmy Olsen, né? E o Jimmy Olsen perdido, tirando fotos da represa, tipo... Aliás, não sei se vocês perceberam, mas pra mim, nessa segunda parte, quando o Jimmy Olsen tá ali, ele parece mais velho, cara. Ou pelo menos ele tá com um corte de cabelo diferente, que parece que passou um tempinho, assim. Me passou muita impressão que, tipo, faltou a gente fazer alguma coisa com o Jimmy Olsen nesse filme, então vamos colocar ele perdido na represa, tirando fotos, porque sim. Chamaram o ator, já tinham liberado o ator, chamaram ele de volta. Pareceu muito isso, cara. Pareceu muito isso, assim, de um outro tempo. Eu fiquei com essa impressão também. Ou tem alguma cena no meio do caminho que não tá no filme, né? Ou isso. Mas achei muito... o filme daí começa a pegar essa coisa meio aleatória, assim, sabe? Tipo, acontece isso porque sim. Que, assim, também tem um pouco nesse filme do James Gunn, do Superman, que as coisas meio acontecem porque sim. Mas até vou dizer que no filme do James Gunn é um pouquinho mais concatenado as coisas, assim. Tu aceita um pouco mais. Mas nesse de 78, cara, isso me tirou muito do filme, assim. Muito do filme. Uma coisa que eu não entendo é que daí o Super-Homem vai lá pro esconderijo do Lex Luthor, que é um esconderijo, ele sabe que é um esconderijo, o Lex Luthor tá sendo procurado pela polícia. O Super-Homem... Eu imagino, trabalhando no jornal, ele estaria ciente disso, né? É pelo menos fácil de ligar A com B. Por que ele já não entrega o Lex Luthor pra polícia, sabe? Ou porque ele não fala pra polícia que o Lex Luthor tá aqui. Venham aqui. Pois é, porque... Não faz sentido aquilo. Ele chega lá e fica 3 horas conversando com o Lex Luthor, vê a apresentação de PowerPoint dele e fala, eu vou abrir esse teu baú. Não abre meu baú. Não, eu vou abrir o teu baú. Ele, não, Kryptonita. Tipo... Meu, Super-Homem, tu é super burro.
Cara, tipo, aquela é muito tipo, o Lex Luthor dá uma olhadinha pra escrivaninha do Super-Homem, só pode estar na escrivaninha, e não está, daí o Lex Luthor dá uma olhadinha pro baú, e o Super-Homem, vou abrir o teu baú, tipo, cara, sabe, é meio, porque eu acho que o filme, ele peca um pouco nisso, nessa coisa de que, tipo, parece que nesse momento, assim, a partir do momento que a gente vê mais o Super-Homem na tela, parece que ele vai muito pra um lado, tipo, Super-Homem é histórias em quadrinho. Então, histórias em quadrinho podem ser meio bobinhas. Então, vamos colocar uma coisa meio bobinha no podem, filme. Eu acho que eles saem um pouquinho da mão ali. Exato, mas aí mas aí ele sai da mão, entendeu? Porque antes o filme é um filme mais sério e depois ele fica um filme mais, tipo, bobinho. E daí parece que as coisas não se concatenam muito bem ali, sabe? Eu fiquei meio, cara, não é só porque é baseado em quadrinhos tem que ser bobinho, porque nem toda a história do Superman é bobinha, sabe? Então fica meio... Mas é legal trazer uma leveza. Aí não é um podcast de Sim. Batman vs Super-Homem, tá? Mas abrindo parênteses, que o Batman do Tim Burton faz isso muito bem, que o Coringa também é alívio cômico, também tem piadas com capangas, também tem um plano mirabolante, bizarro e meio trash, só que ele usa o lado bobinho do Coringa como ameaçador também. E daí super funciona. Eu acho que falta essa amarra pro Lex Luthor. Ele fica muito só comédia, piada, e quando ele se revela ser ameaçador, parece só assim, sei lá, que é um palhaço saindo de uma caixa, sabe? Oh, meu Deus, ele é ameaçador. Não tem uma lógica. O Coringa do Tim Burton, de fato, é um psicopata que se veste de palhaço. Isso é ainda mais assustador. Mas o Lex Luthor do Jim Hackman é só um palhaço, assim, sabe? Não, mas é. Sim, sabe? não, tipo, eu concordo contigo, mas sabe? eu vou dizer, eu ainda assim, com todos esses defeitos, e eu concordo com todas essas críticas, eu ainda gosto muito do Lex Luthor desse filme. Ele é muito divertido de assistir. Vou te dizer, uma das minhas piadas favoritas é quando o Superman entra no esconderijo dele lá e ele fala, eu vou falar com os meus advogados sobre os danos pela porta. Sim. Porque eu fico pensando, que um monte de coisa que o Superman quebra pelo caminho, né? Pô, que prejuízo. Eu gosto da piada de Otisburg também. Otisburg. Não, tu não. Mas daí isso, sabe? Daí tem todo aquele momento da Lois Lane correndo perigo no outro lado dos Estados Unidos, que também é super aleatório. Enfim. Daí o Super-Homem... daí tem essa parte legal do Super-Homem fazendo coisas do Super-Homem de tipo... sei lá, rejuntando as placas tectônicas. Ele reconstrói a falha de San Andreas. Ele impede um trem de descarrilhar. Ele desvia um dos mísseis e manda uma explosão nuclear pro espaço. A outra explosão nuclear cai... não, na Califórnia. E daí tudo explode e a Lois Lane cai numa vala e morre soterrada. É uma morte brutal. Aliás, eu acho muito corajoso, interessante e inteligente desse filme, que estabelece o Super-Homem e imediatamente dá pra ele um fracasso. E um fracasso fundamental, assim, que sacode o Super-Homem. E eu achei isso muito bom. Óbvio que ele desfaz. Sim. E não acho que não deveria desfazer. Eu acho que eu gosto muito do final desse filme. Apesar da lógica dele não ter lógica, eu gosto. Mas eu acho muito clássico, eu gosto muito disso. É muito eu até vou dar spoiler, é minha cena favorita, assim, tipo... Mas a motivação dele de... Não, eu tenho esse mandato de não intervir com a história da humanidade. Eu vou fazer a Terra voltar no tempo 15 minutos porque eu fracassei. É muito bom. É uma carga dramática que poucos filmes de super-herói trazem. E é fundamentalmente algo que só o Super-Homem poderia fazer. E é aquela coisa que todo mundo reclama. O Super-Homem pode tudo. Como é que tu vai botar ele num conflito? Assim, tu cria problemas psicológicos, tu cria problemas morais. E é muito, muito bom. Desculpa, acabei minha apresentação. Podem falar. Não. Tem.
Essencialmente é um dilema ético ali também, né? Porque ele fez isso pela Lois Lane. Por quê? Porque ele ama a Lois Lane. Sim, total. Ele faria isso pra outra pessoa. Então, a vida dela vale mais do que a... Pra ele vale. Pra ele vale. E eu gosto muito também dessa resolução dele simplesmente... Cara, vou girar a Terra aqui. Tipo, peraí. Por essa lógica, ele poderia, tipo, reverter a rotação da Terra até o momento que o pai dele morreu. Né? Exato. Pra impedir que o pai dele morresse. Não, daí ele teria que fazer isso em Krypton. Não, o pai dele... o Jonathan. o Jonathan. Mas... Em Krypton ele não conseguiria fazer em Krypton porque ele não tem os mesmos poderes do lado não. E porque Krypton são pequenas partículas agora, vai ser um pouco mais difícil também de achar. Sim. Mas eu fico imaginando, eu fico pensando dessa resolução, daquela cena mesmo, que tem dele girando a Terra ao contrário. Imagina isso no filme de super-heróis hoje em dia, tu não imagina? Não tem como. Essa resolução não existe mais. Eu acho que eu até imagino, mas sei lá. Falta coragem. É que esse desfecho foi muito criticado. Né? Aliás, virou... Foi um pouco, né? Eu também tenho virou piada entre nerds por muito tempo. O Super-Homem não teria o poder de voltar no tempo e coisa assim. Mas eu acho que é muito mais sobre a carga dramática e a história que conta do que sobre os poderes do Super-Homem. Como é que tu vai quantificar o poder do Super-Homem? Eu odeio esse pessoal que fica, tipo, medindo heróis. Tipo, esse herói ganharia desse, porque esse aqui tem mais poder que esse. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho muito mais simbólico, assim. Ele faz uma coisa fantástica pra salvar a mulher que ele ama, sabe? Sim. E de lá pra cá, eu não... A maioria dos filmes do Super-Homem é o Super-Homem levantando coisas progressivamente mais pesadas. E é só isso, sabe? Se prepara pro filme de James Gunn, então. Meu Deus. Mas eu vou dizer que em alguns momentos desse filme, tá? Eu sei que essa é a imagem do Super-Homem, esse é, digamos, o núcleo do Super-Homem, mas um pouco com o que o Alexandre tinha dito antes, dessa coisa do ideal norte-americano. Pra mim, tem alguns momentos que eles extrapolam um pouco nessa, digamos assim, no escoteirismo do Super-Homem, sabe? Que tem muitas vezes ele tem frases de efeito, assim, de tipo, estou aqui para fazer a justiça, estou aqui para não sei o quê, contem comigo, com licença, por favor. Eu acho que, tipo, cara, o Super-Homem não é só isso, sabe? Eu acho que eles, para mim, pesaram em alguns momentos um pouquinho demais nessa coisa meio escoteiro, assim, sabe? Ele é muito inocente, inclusive tem uma piada da Lois Lane, né? Logo que eles começam a falar, ela pergunta, o que tu faz? Eu luto pela igualdade, liberdade... E o American Way, ela diz, então tu vai prender todos os líderes de Estado americanos. E ele olha pra ela torto, não vou fazer isso, não sei o que. Eu acho que, sabe, poderia ser menos ingênuo, porque eu acho que o filme não é um filme tão ingênuo assim, né? Mas aí parece que quando tem o Super-Homem, ele coloca isso, pesa um pouco, assim, sabe? E o final, tipo, no final do filme, quando ele tá... como é que é o final? Que ele leva... Não sei se ele leva bandidos pra... Que ele fala com o chefe de polícia lá no final. Sim, ele larga a última fala do filme. Larga o Lex Luthor e o... Ele larga o Lex Luthor, é verdade. E o Otis na prisão. Ele larga... Uma prisão de quadrinhos, né? Total. E daí não sei se é chefe de polícia ou o que é. O chefe da prisão ali. Ele fala pra ele, agora estamos mais seguros, ou tipo, o mundo é um lugar mais seguro por causa de você, uma coisa assim. Que é uma coisa muito... Deus para mim vira e fala, não, nós estamos do mesmo lado. Que é uma coisa muito, agora, tipo, o meu país é mais seguro pela intervenção dos Estados Unidos, sabe? Tipo, agora a ameaça que existia não existe mais porque os Estados Unidos está do nosso lado. Tipo, me passou muito isso. Mas é que isso, cara, Super-Homem sempre foi assim, entendeu? Daí, tipo, sim. Né? Isso me causou minhocas na cabeça quando eu era criança, inacreditáveis. Quando o Super-Homem fala do American Way, e eu aprendi nas aulas de história o que o American Way significava, eu fiquei me perguntando, mas se os brasileiros entrarem em risco, o Super-Homem não vem ajudar os brasileiros? Exatamente. Mas enfim, eu acho que a gente... Esse é um bom fechamento, inclusive. Alguém tem alguma coisa a falar mais sobre os brasileiros? Aqui é Brasil.
Alguém tem alguma Eu cena, acho. alguma coisa que queria trazer pro debate? A gente pode... A cena do helicóptero, que ele salva a Lois Lane, eu acho legal, mas eu maravilhosa. acho que já é modo... Eu acho muito legal, mas eu também acho modo aleatório. Tipo assim, vai... É que assim, sentido, a Lois Lane... do acidente com o helicóptero em si, sabe? Porque eu acho que o filme depois ele entra nessa, como eu falei antes, nessa coisa meio aleatoriedades pro super-homem salvar pessoas. Acho que poderia ter sido feito de uma maneira um pouco mais... Sei lá, um ataque terrorista no helicóptero, sei lá, entendeu? Uma coisa assim. eu gosto que é Mas só não um uma coisa acidente. assim, Apesar de que, assim, a Lois Lane, antes desse filme, ela tava em algum lugar com várias pessoas, onde ela teve uma visão de que aconteceu um cataclisma e todo mundo ia morrer, e ela saiu. Daí todo mundo morreu, menos ela, e daí agora a morte implacavelmente vem atrás da Lois Lane, porque ela corre risco de vida a cada 5 minutos da vida dela. É uma coisa inacreditável. Sim, não, total. Mas que cena é essa que tu falou que ela saiu e se Não, salvou? nenhuma, eu tô falando da... Tá. A série Premonição é sobre isso. São tá. pessoas que sobrevivem a acidentes por terem uma premonição, e daí a morte vem incessantemente atrás delas. Sim. E a Lois Lane tá vivendo uma premonição. É muito louco. É muito louco. É muito doido. Ué? Então, qual é a cena favorita de todo mundo? A do Leonardo e do helicóptero, pelo visto. A minha é Não. dele girando a Terra ao contrário. É mais ou menos pro final ali. Eu gosto muito dessa. Eu acho muito potente. Mas a minha cena favorita é a do ladrão de joias. Desde criança eu sou obcecado por essa cena. O cara... Cara, em que outro filme tu vê um cara escalando um prédio com aquelas ventosas e daí encontra o super-homem na frente? Cara, é muito genial aquilo. Toda a cena é incrível. Exceto o desfecho com o policial ali, que é besta. Esse homem é um ladrão de joias. Ele vai te confessar coisas. Tchau, policial. Tenha um bom dia. Tem uma cena que eu acho engraçada também quando o policial, pra quem ele entrega o ladrão de joias, o policial daí vai na delegacia e fala pro chefe dele, era um cara com capa vermelho e vestido de azul, daí o chefe, tá, fulano, vai no bar lá tomar uma birita e que daí não sei o que. Daí eles vêm o super-homem voando e o chefe fala, eu pago a primeira. Primeiro copa por mim. Primeiro copa por minha conta. Eu também gosto do super-homem. Peraí. Segunda cena favorita é o super-homem salvando o gato da árvore. Sim, que é essas coisas minúsculas essas coisas minúsculas de super-heróis eu adoro. Sim. Por favor, filmes, façam mais coisas dessas. Sim. Porque tem essa coisa, o super-homem é só o herói que salva gatos de árvores, eu acho genial que ter isso no filme, assim, eu acho muito bom. Eu vou voltar, acho, na cena da morte do pai Kent, do Jonathan Kent ali, que o Clark chega ali jovem e dá uma lição de vida pro Clark e logo depois morre. Eu acho uma cena bem construída, assim, que poderia não funcionar bem, funciona muito bem, assim. Toda aquela sequência no Kansas eu acho muito legal, assim. Sim. E qual é a atuação favorita de todo mundo? Pra mim é Christopher Reeve aqui. Ele faz... A gente já falou um pouco da atuação dele. Ele diferencia muito bem o Clark Kent do Superman. Ele tá muito... Pra mim ele tá muito bem nos dois papéis, mas... Ele é o filme. E ele é o... Cara, ainda quando eu penso na imagem do Superman, é a imagem dele que me vem à cabeça primeiro, então... Ele... Ali no final do filme, que é o último plano do filme, quando ele tá sobrevoando a Terra e sorri pra câmera, cara, aquilo lá é muito incrível, né? Tipo, tu vê, os caras super-homem, assim, não tem outra... Mas eu vou fazer uma menção honrosa, que vai acabar sendo minha votação, que é o Glenn Ford, que é o Pa Kent, que eu gostei da atuação dele. Uma atuação curta, mas eu achei muito, muito boa, assim. Bom, eu tinha duas opções, então eu vou votar no Christopher Reeves pra eleger ele o melhor ator do filme, junto com o Alexandre. Mas eu tenho uma menção honrosa também, a Margot Kidder, que eu acho que traz muito mais profundidade e personalidade pra Lois Lane, que tu espera desse tipo de papel. Inclusive quando ela sai pra voar com o super-homem e ela fica encagaçada com a altura e tudo mais, é muito humano, muito bom. A única... Tá... Agora, eu queria ter falado dessa cena antes, mas agora eu só lembrei agora, que é a pior cena da história do cinema, eu acho, que é quando tem o voice-over dela falando... Nossa, é muito ruim isso. Ainda você bem consegue ler a minha mente? Isso, dela lê toda uma poesia.
Por muito que ruim, que isso cara. existe? Não, e mais tarde também tem uma do próprio Super-Homem, né? Quando ele quer reverter a rotação da Terra, Sim. essa eu não entendi, cara. Que daí ele voa até as nuvens e daí ele começa a ouvir o Jor-El na cabeça dele, mas também o Jonathan Kent na cabeça dele. Só que como se as vozes deles viessem das nuvens. E daí ele fica meio assustado, assim, no meio das nuvens. É que nem o Simba. Péssima essa parte também. É que nem o Simba, ele vê Cara, o Rei Leão na... Mas, cara, ali eu não entendi qual a... Não faz sentido no filme. Eu achei horrível. E essa voice-over da Lois Lane, assim, por favor, sabe? Isso parece nota de produtor, assim. Tu precisa botar alguma coisa aqui. Essa cena tá muito sem diálogo. Horrível, horrível. E qual é a nota final que a gente dá para Super-Homem, o filme? Ixi, de 1978. Eu vou dar uma nota. Tem alguns problemas com esse filme que, na verdade, são até como a gente já discutiu do conceito do personagem e tal, e algumas coisas realmente que eu concordo com vocês que ficaram meio aleatórias no roteiro do filme. Mas ainda acho que ele é um filme marcante, um dos filmes mais influentes da história dos super-heróis, assim. Vou fechar com uma nota 7,5. Minha nota exata também, 7,5. Nossa, eu fiquei o louco do parquinho aqui. Ué? Eu acho que, com todos os seus defeitos, é um dos filmes de 2 horas e 23 minutos e 34 segundos mais curtos que eu vi na minha vida. Eu não olhei pro relógio nenhuma vez. Eu só chequei o tempo pra ver quando apareceu o Super-Homem a primeira vez, pra ter certeza que a altura do filme era. E coisas assim. Pra mim é um filme nota 9. Eu coloco ainda entre os 5 melhores filmes de super-herói de todos os tempos. Sem medo de ser feliz. Seja feliz, seja feliz. Mas enfim, os meus colegas discordam de mim, então eu sou... Não, mas por 1,5 ponto, não é grande coisa. Tá. Enfim, aqui a gente chega ao final da discussão do Superman, Super-Homem, Super Besta. Posso recomendar uma obra? Gente. Eu listei aqui como não aplicável filmes similares, porque, né, tem... Tu tá vendo Super-Homem, tu sabe que filmes são similares ao Super-Homem. Eu não tenho muito o que dizer, mas se vocês têm indicações, por favor. Eu vou indicar uma obra que é uma série dos anos 70, de 1973, produzida pela Televisa, dirigida por Roberto Gomes Bolanhos, chamada O Chapolin Colorado. Oi? Que é o super-herói latino-americano, uma sátira de super-heróis, pouco conhecida, assim, né? É meio de nicho, assim, acho que não muita gente conhece. No Besouro Azul Chapolin tem Colorado. cenas do Chapolin Colorado. Besouro Azul tem? É. Rafael, como é que é o nome daquele filme que acho que é produzido pelo James Gunn, que é a história do Super-Homem, só que o Super-Homem do mal? O Brightburn. Meu Deus, tá. A minha recomendação não é um filme. É basicamente a história do Super-Homem, só que se o Super-Homem fosse mal, né? Eu quero ver nenhum filme pro Leonardo Wittmann. Não, esse... Não, minha recomendação... O Alexandre também, ninguém que recomendou o filme até agora. Eu não vou recomendar filme. Tá, fala. Eu acho. Minha recomendação é uma história em quadrinhos do Super-Homem. Que é uma das minhas histórias favoritas de quadrinhos e também do Super-Homem, que é Super-Homem As 4 Estações. São 4 edições, cada uma sendo uma estação. Mas é muito focado, principalmente focado também não sei se todas as edições, mas boa parte delas, muito focados, não todas, mas enfim, bem focadas nele em Smallville, crescendo no Kansas, e essas idas e vindas que ele faz para Smallville, para ver os pais, ele já sendo Super-Homem também. Eu considero um quadrinho muito bem, bom, para quem tá vendo no YouTube, tá, né, muito bem ilustrado, assim, a arte do Tim Sale, que é um dos meus desenhistas favoritos. Eu acho um quadrinho muito bonito, assim. E uma edição é narrada pelo Lex Luthor, outra pela Lois Lane, eu acho outra pelo pai do Clark Kent. E dizem que foi um dos quadrinhos que
que influenciou Smallville, a série. Olha o Lex Luthor com cabelo, Rafael. Ah, meu Deus. Ele não tem que ter cabelo, ele tem que ser careca sempre. Né? Mas o que eu vou dizer numa hora dessa? Essa é a minha recomendação. Isso é uma coisa que eu achei legal nesse filme, que ele usa perucas, porque ele é careca de fato, e cada cena ele tá com uma peruca diferente. Eu não gostei disso. Nunca tinha me dado conta disso. Não, ninguém gosta disso, só eu. Mas sabe por que o Leonardo gosta de ver histórias com o Super-Homem no Kansas? Porque ele nunca se cansa de ver o Super-Homem crescendo. Meu Deus. Meu Deus. Bom, vamos terminar o episódio, né? Com isso a gente chega ao final, a gente se cansou de falar de Super-Homem. Rafael, tenho que te perguntar uma coisa. Tu acha que girar a Terra ao contrário é a única forma de voltar no tempo? É verdade, é verdade. Não, tu pode entrar num carro também, aparentemente. Tá, a piada é porque o nosso próximo episódio, de fato, esse episódio é só um preenche buraco. Nós pegamos um tópico quente do momento, que é o Super-Homem, e daí falando sobre o Super-Homem antigo, porque dane-se o James Gunn. Mas a gente fez uma enquete para votação pública para escolher o nosso próximo filme, na qual os indicados eram As Panteras, O Doutor Volta ao Futuro e qual é o nome? O Rocky Horror Picture Show. Que não tem título brasileiro, né? Eu fui procurar depois, tinha uma tradução, não tem. É só Rocky Horror Picture Show. E o vencedor na votação foi O Doutor Volta ao Futuro. Então, nosso próximo episódio vai ser De Volta para o Futuro. Por aclamação popular. É verdade. Então, na próxima sexta-feira, vocês estão convidados a entrar num DeLorean com a gente e voltarem para o futuro, o passado, o futuro do passado. Um filme que, eu não sei, eu acho que pode ser interessante. Eu nunca vi esse filme na minha vida. Eu não conheço esse Eu não sei sobre o que se trata, de fato. É um filme meio indie, né? É desconhecido, né? Desconhecido. Então, De Volta para o Futuro, semana que vem. E até a semana que vem, alguém quer deixar uma mensagem de despedida, falar alguma coisa? Usem as cuecas por cima da calça, por baixo da calça, nos braços, onde quiserem. Quem faz as regras é você. O Leonardo não se cansa de ver o Super-Homem do Kansas. Meu Deus.